time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 16h17, horário de Brasília. Gustavo Marques. Fala comigo, Campinas. Fala comigo, Brasil. Boa tarde pra você, tudo bem? Que ótimo! Aqui também tá tudo bem, tá tudo ótimo, está tudo numa boa, ao vivo, aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Hoje é sábado, segundo dia do mês de novembro, hein? Tá acabando o ano. E está acabando também o campeonato. E o Bravo Bugre Guerreiro com os 2 pés na Série C do Campeonato Brasileiro. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também, o restaurante do Dadá.
Você pode pedir e vai entregar no conforto na sua casa. 3242-3125. Ou peça também pelo WhatsApp. O Delivery 997883821. Chamou, pediu, chegou. Falo também em nome de Hipercap Brasil. Hipercap Brasil que você compra pelo aplicativo. O Hipercap Brasil é um título de catalisação popular que dá prêmios todos os domingos. Você pode comprar pela internet até às 8 da noite. Paga apenas R$ 4,99 e concorre a um show de prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Os canais Futebol Interior têm a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato e a direção geral é de Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Equipe escalada para o jogo de daqui a pouquinho pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na mesa de áudio ele, Felipe Marques. Mesa de áudio e vídeo é com ele, Felipe Marques, o sangue do meu sangue. E nas reportagens ele, o repórter do Povo Bugrino, Albert Cavalcante. Daqui a pouquinho com o seu destaque inicial, vai falar de Guarani, vai falar de Goiás. Pois bem, o repórter do Povo Bugrino já me deu um spoiler aqui, nos estúdios e também em casa. Eu falei pra ele, prepare-se pra chorar, porque se o Bugre não ganhar hoje, está rebaixado. Ele, de modo irônico, me interrompeu dizendo, você está totalmente equivocado. Se o Bugre perder hoje, ainda não é o suficiente para jogar a Série C do ano que vem. O Guarani com algumas mudanças, daqui a pouquinho o Albert Cavalcante vai trazer quais foram essas mudanças. Será que vai ter de troca de posição? Já vou afirmando antemão aqui para vocês que teve mudança. Tem um jogador aí que faz tempo que não joga, não entra nem no intervalo, após o intervalo, e hoje é titular. Daqui a pouquinho o Albert vai trazer quem é esse cara. Não sei o que o técnico Alan Al vai querer fazer, mas se vir a vitória é o que importa. Daqui a pouquinho tem também o Arthur Eugênio Matias, vai contar uma das suas histórias. Quem será que vai ser o jogador que Arthur Eugênio Matias vai contar essa história? Então não perca, hein? Não sai daí, porque hoje tem muito e muito mais. E tem também a coletiva de Luan Dias. Luan Dias falou, e você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior. 16h22. Deixa eu bater um papo com ele. Ele que é de Valinhos. Ele que é o repórter do Povo Bugrino. Ele que falou que o ano que vem ele vota, hein? A partir do ano que vem ele tem o poder do voto em suas mãos. É o meu CPF. É o meu CPF, não é o meu CNPJ. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Daqui a pouquinho ele, o repórter do Povo Bugrino, vai falar. Luan Dias também trouxe em primeira mão a sua insatisfação pelo momento vivido pelo Guarani. É claro que é um momento ruim, um momento péssimo que vive o bravo Bugre Guerreiro. Ele, o Albert Cavalcante, que em algumas ocasiões, ou uma ocasião, acabou falando que o time tinha pipocado. E aí só essa semana parece que surgiu essa palavra que ele falou em um jogo. Mas eu quero o seu destaque. Boa tarde pra você, Albert Cavalcante. Hoje é jogo de vida ou morte. Aliás, desde a 8ª rodada, o jogo do Guarani é jogo de vida ou morte. Mas ele morre em todos os jogos que ele disputa. Boa tarde. Albert Cavalcante. Boa tarde, Gustavo Marques, ao Felipe Marques, ao chefe, o Elcio Paiola, aos nossos convidados e a você, amigo internauta conectado aos canais Futebol Interior. Pois bem, né, Gustavo Marques, como você mesmo disse sobre o Luan Dias que após o término da partida, após a derrota em casa para a equipe do Novo Horizontino por 2-0,
né, esbravejou naquele momento e disse, né, que o time nos momentos em que mais precisava pipocava. Porém, entretanto, recebemos agora a escalação do Guarani Futebol Clube para a partida contra a equipe do Goiás. E só lembrando que o Guarani, né, jogando fora nos seus domínios, né, com times de Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova e até o Goiás, né, o Guarani não vence lá desde 2002. Ou seja, há 22 anos o Guarani não vence em Goiás. Mas recebemos, né, recebemos a escalação e não é que o Luan Dias está fora da partida. Isso mesmo, Luan Dias sentiu, né, na última partida, na derrota para o Novo Horizontino em casa por 2-0, o Luan Dias sentiu desconforto na panturrilha e não se recuperou a tempo para a partida, né? Então, você acreditou? Então, e o Vladimir, né, para você, e outra, demais, cara. Ah, Guarani. E o Vladimir, né? O Vladimir que estava no banco de reservas na última partida, né? Estava fora, né? Durante algumas partidas por conta de desconforto. Está fora dessa partida também, não está no banco de reservas, né? Sentiu a lesão nas costas, né? E o Douglas Borges, que seria o terceiro goleiro que seria, né, o substituto, né, do banco de reservas até mesmo entre os titulares, está fora, né? Sentiu aí uma lesão no ombro. Então teremos aí, né, no banco de reservas, né, o Fred Conte, né, que chegou na última janela de transferências, né? Ele chegou para compor o elenco do Guarani. Dito isso, Gustavo Marques, amigos, eu vou passar aqui rapidinho, tá, a escalação do Guarani para vocês verem aí o meu sorriso de desespero. O Guarani, para essa partida importantíssima, o Guarani que não vence as equipes de Goiás, né, há 22 anos, foi definido e escalado assim. A equipe do Goiás, a última vitória foi 2-1, né, lá em Goiás, né? O Jair Pisserni era treinador do Guarani, enquanto o Nelson Batista era treinador do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O Guarani vem com Pegorari, Ian, Matheus Mancini, ele mesmo que é filho do Wagner Mancini, que já foi treinador do Guarani e é treinador da equipe do Goiás, né? O Matheus Mancini, que chegou um jogador experiente de 30 anos, que chegou nessa última janela de transferências assim como o Fred Conte, né? O Matheus Mancini, que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, estava parado, o Guarani foi e adquiriu os seus direitos. Então ele figura entre os 11, ele deixa o Douglas Bacelar no banco. O Matheus Mancini, que trabalhou com o técnico Alain em 2022, e quando a equipe do Vila Nova se salvou dessa situação como o Guarani está, ele foi um jogador muito importante assim para a equipe do Vila Nova. Oxalá que seja assim para o Guarani. Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e o Heitor. O Heitor, vamos esperar, né, rolar a partida para ver se o Ian quem será o lateral e quem será o armador da equipe, né? Porque aqui nós temos Heitor, João Vitor, Bruno Mendes e Caio Dantas, os homens de frente do Guarani. Então, você tem no banco de reservas, né, o Estevão, que é um camisa número 11 que poderia fazer esse sistema. Vamos ver qual é o sistema que o técnico Alan usará para essa partida. E só lembrando, como o Gustavo Marques disse, rapidinho, né? Se caso o Guarani não saia com a vitória, ainda depende, matematicamente, depende do jogo entre Paysandu e Ponte Preta, né? Porque pelos critérios ainda, mesmo com a derrota do Guarani, o Guarani ainda não está rebaixado matematicamente. Moralmente, Gustavo Marques, apesar de, se vier, né, 4 vitórias consecutivas, né, o Guarani que perdeu mais de um turno, 19 derrotas no campeonato, duvido, que a gente tem esperança, é verdade, mas assim, fica difícil, né, que o Guarani consiga 4 vitórias consecutivas, não conseguiu nesse campeonato, né, quem sabe, né, mas aquela, né, vamos acreditar não acreditando, mesmo assim o Guarani precisa ainda de combinações de resultados, o Guarani vencendo, outras equipes não podem vencer por conta da distância que o Guarani tem da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Positivo, esse Albert Cavalcante, 16h28. Um abraço também para o Arthur Eugênio Matias, ele que está no seu veículo, no seu automóvel, ouvindo a transmissão. Daqui a pouquinho a bola rola, ele vai contar um pouquinho também da história, eu acredito que seja do Gomes, hein? O jogador Gomes que passou pelo Guarani, também passou pelo Goiás. Daqui a pouquinho tem Arthur Eugênio Matias. Mas antes, o Felipe Marques, vamos faturar? Vamos com os nossos colaboradores, com os nossos patrocinadores aqui dos canais Futebol Interior. Gente, não saia daí, daqui a pouquinho vou dar uma passadinha também no YouTube, vou ler o seu comentário, deixe o seu comentário. Qual que é o palpite para o jogo de hoje? O Guarani vence? Qual é o placar?
O Goiás vence? Qual é o placar? Deixe o seu comentário que nós vamos ler daqui a pouquinho, ao vivo, para vocês aqui nos canais Futebol Interior. Não saiu no Futebol Interior? Cuidado, hein? Pode ser fake news. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Fala comigo, Campinas! Fala comigo, Brasil! Estamos de volta, hein? Ao vivo com todos vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Você que tá ligado também na Valinhos FM 87.9. Daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro Série B, Goiás e Guarani. Guarani e Goiás, o Bugre buscando a vitória. Tem mais uma chance, hein? E quantas chances o Guarani teve durante o campeonato? Mas não aproveitou, deixou para a última hora. E agora, na última hora, tem que funcionar. Senão, o Guarani estará classificado para a Série C do ano que vem. Classificado? Isso é classificação, né, velho? É o que tem para né? hoje, classificado. né? Isso é classificado é quando você ganha bônus. Isso aí é ônus, isso aí não é classificado, Querendo é descenso, ou não, caiu. Querendo ou não, ele foi um classificado. Não, isso aí não é classificado. O que seria um classificado? Classificar Pesquisa pra cima. No Google, então, tudo o que bem, que é a palavra é ônus e bônus. classificado? O classificado é quando você passa não de quer fase. só dizer do lado positivo. Classificado também
é pro lado Eu negativo. tô classificado, mas tá no A hospital. palavra classificado tem vários significados. Então, conte. O adjetivo que significa que algo se classificou ou é confidencial ou secreto. Por exemplo, documentos classificados, ou seja, eu classifiquei isso aqui. Um exemplo, eu fiz um classificado aqui, ó. Eu fiz um classificado aqui e esses classificados que eu fiz aqui vão pra cá. Esses classificados aqui vão pra lá. Isso não quer dizer que a palavra classificado só posso levar no adjetivo positivo. Se eu tô disputando um campeonato pra subir, né, pra Série A, né, para ser contemplado para a Série A. Eu estou sendo classificado para a Série C, estou voltando para trás, Michael Jackson. Os classificados são uma forma de publicidade que permite ao leitor anunciar um produto para vender mediante apagamento. O jornal vende o espaço, serve e-mail para divulgação. Cara, desculpa, Gustavo, mas eu acho que você bateu a cabeça aqui não na bati a entrada cabeça, do estúdio. Não bati a não, cabeça. É classificação para a segunda fase, desclassificação e descenso. O Guarani está caindo, descenso para a segunda, para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver de classificado. Nossa, vamos comemorar. Que isso, Gustavo? Você tá ficando louco. Classificado. Para. Agrupado, catalogado, categorizado, distribuído, dividido, mas como você vai especificado, fichado, identificado, relacionado, rotulado ou separado são as mesmas coisas. Tá. Arthur Eugênio Matias vai falar, eu acredito que seja Gomes. Vamos ouvir. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Goiás e Guarani para falar de um jogador que foi multicampeão, campeão brasileiro no Guarani, tricampeão goiano com a camisa do Goiás, campeão brasileiro com o Curitiba, todos os times nas cores verde e branca. Eu vou falar de Gomes, o Nega. Pouca gente sabe, eu estava aqui com este almanaque do Saad Esporte Clube, Júlio Diogo, Renato Pinto, Rodolfo Estela Júnior, várias escalações do Saad. E você não encontra Gomes na escalação do Saad. Daqui a pouco eu explico por que não tem Gomes na escalação do Saad, embora ele tenha jogado várias partidas e sido revelado na equipe de São Caetano do Sul. Aqui no futebol interior, vamos falar desse jogador marcante. Campeão no Guarani, campeão no Goiás, campeão no Bragantino, campeão no Corinthians, campeão no Santa Cruz. Gomes, um zagueiro multicampeão, aqui no futebol interior. Edson Gomes Bonifácio nasceu no dia 9 de setembro de 1956, em Vitória, no Espírito Santo. Mas veio para São Paulo jovem e começou nas categorias de base do Saad. Começou muito bem no Saad. No Saad, em 1975, ele começou a ser escalado e a partir de 76, com 19 anos, já era titular do Saad, de São Caetano do Sul. Uma curiosidade: Gomes, você nunca vai encontrar em fichas técnicas do Saad. Você vai encontrar Nega. Este era o apelido de Gomes. Até ser emprestado ao Santos, no Saad, Gomes era Nega. Então, quando você pegar uma escalação do Saad, Leonete, Walter, Nega, Celso, é o Gomes. Por isso que muita gente tem dificuldade de encontrar o Gomes como zagueiro do Saad. Surgiu muito bem no Saad. Teve rapidamente uma passagem pelo Santos, emprestado em 1977, e em 1977 mesmo, ele esteve no Guarani. Nesta foto, Gomes é o sexto em pé, entre Renato e Manguinha. No Guarani, Gomes era o quinto jogador a ser aproveitado na zaga bugrina. Amaral, Edson, Gilberto, Nelson e Gomes. Os jogadores foram saindo e Gomes foi tendo a sua oportunidade. Primeiro Nelson foi para o Flamengo, depois em 1978, Amaral foi vendido para o Corinthians, o grande Amaral.
Mas no Guarani, poucos acreditavam no Gomes. E para o time de 78, o Guarani contratou o Silveira, veterano do Fluminense, ele estava no Operário de Campo Grande, ele seria o zagueiro titular do Guarani. Mas dentro de campo, Gomes mostrou toda a capacidade e competência e foi titular do time bugrino e campeão em 1978. Nesta foto, Zé Carlos, Edson, Mauro, Miranda Gomes e Neneca. Agachados, capitão Renato Careca, Zenon e Bozó. Justamente o time campeão. E olha lá atrás quem que é o repórter. Faz um círculo aí, faz produção. É justamente Wagner Ferreira. Ele está nesta foto que o Futebol Interior está apresentando. Outra foto do Guarani. Esta, a foto do título, 13 de agosto de 1978, sem Zenon, que estava com 3 cartões amarelos e com Manguinha. Outra foto de Gomes no time bugrino. E mais uma foto, uma das últimas fotos de Gomes como titular do Guarani. Nesta foto, em 1980, Gomes é o segundo em pé. No pique, em pé, Edson, Dorival, Gomes, Chiquinho, Edmar e Almeida. Agachados, capitão Jorge Mendonça, Careca, Ângelo e Osnir. E olha atrás de novo. Produção, faz outro círculo. De novo, Wagner Ferreira. Eu fiz uma pesquisa em todas as fotos do Guarani. Wagner Ferreira é o repórter que mais sai nas fotos. Do Guarani, Gomes teve uma transferência para o Criciúma em 1981. No começo do ano, o presidente do Criciúma, à época, veio de avião para Campinas e levou o Gomes para o Criciúma. Mas foi uma transação meia casada com o Corinthians e do Criciúma rapidamente ele foi para o Corinthians. E do Corinthians ele jogou com craques e foi campeão paulista em 1982. Nessas fotos você está vendo Gomes no time do Corinthians. Um timaço com Zenon, Casagrande, Sócrates, Birubiru, Vladimir, Zé Maria. Gomes, o zagueiro multicampeão, campeão no Guarani, campeão no Corinthians. Do Corinthians ele foi para o Santa Cruz e de novo campeão pernambucano do Santa Cruz. Nesta imagem, Gomes está agachado. Ele é o quinto jogador agachado. O terceiro é Ricardo Rocha. E o penúltimo é o Almeida. O Almeidinha, lateral esquerdo do Guarani. Gomes, campeão no Guarani com Carlos Alberto Silva. Campeão no Santa Cruz com Carlos Alberto Silva. Aí está Carlos Alberto Silva. Depois, Carlos Alberto viria a dirigir Gomes no Goiás e também campeão goiano. Do Santa Cruz, Gomes teve uma passagem pelo Sport e eis que ele chega no Curitiba. Chegou no Curitiba em 1984, saiu em 1986 e no Curitiba ele foi campeão brasileiro. Olha o time do Curitiba na final do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bangu. Decisão dos pênaltis e o pênalti decisivo foi batido por Gomes, que levou o Curitiba ao título de campeão brasileiro em 1985. Ele saiu do Curitiba no começo de 85 e foi para o Goiás. E adivinha, de novo campeão no Goiás. Gomes foi campeão no Goiás em 86, 87 e 89. 3 títulos de campeão em Goiás. Mas em 88 ele saiu do Goiás e voltou para São Paulo para disputar a divisão intermediária pelo Bragantino. E adivinha, no Bragantino, campeão da divisão intermediária, tirando o Bragantino da fila na segunda divisão por 23 anos. Nesta imagem, olha o timaço do Bragantino. Em pé, o primeiro é Gomes, depois dele Gil Baiano, que chegou à seleção brasileira, e pintado, novinho, pintado em 1988. Hoje, treinador de sucesso e de prestígio do Bragantino, ele foi campeão da divisão intermediária, voltou
ao Goiás e em 89, de novo, campeão goiano. Campeão goiano com o Goiás por 3 ocasiões. Nesta foto, Gomes é o quarto em pé. O último, também novinho, é Túlio Maravilha. Figurinhas da revista do futebol. Com Gomes, ele é o terceiro da primeira fila. Gomes, um ídolo também no Goiás. Gomes teve uma passagem pelo Uberlândia e acabou encerrando a carreira. Continuou no futebol, foi treinador por várias equipes, treinou equipes do interior da Bahia, dirigiu o Bragantino, dirigiu outras equipes do interior de São Paulo. Continuou no futebol trabalhando no Guarani como coordenador técnico, trabalhou nas divisões de base. Mas hoje, Gomes está afastado do futebol. Ele mora na região de Campinas e está aposentado. A história de Gomes aqui no futebol interior. Detalhes também neste maravilhoso livro, Coritiba Futebol Clube, Emoção Alviverde. E uma curiosidade, este livro está em minha coleção e eu ganhei justamente de Gomes, que recebeu este livro como homenagem da torcida, da diretoria do Coritiba, pelo título de campeão brasileiro de 1985. Campeão brasileiro em 78 com o Guarani, em 85 com o Coritiba, tricampeão goiano com o Goiás, campeão paulista com o Corinthians, campeão pernambucano com o Santa Cruz. Aliás, no Santa Cruz, também ele fez o gol de pênalti na decisão do título com o Náutico. Essa foi a história de Gomes, aqui no futebol interior. Arthur Eugênio. Positivo, esse é Arthur Eugênio Matias contando a história do Gomes, hein? Acertei, Gomes. Tá certo, esse é Arthur Eugênio Matias. Gente, deixa eu ler os comentários dos nossos amigos telespectadores. E apesar, né, aliás, eu acho que o rádio ele tem uma certa dificuldade, acredito que é uma falha em todos os sentidos. Vocês têm que aprender a identificar quando o narrador fala ironicamente ou quando ele está falando a verdade. E eu vou provar aqui no comentário que eu usei, baseado no comentário do nosso amigo Gustavo De Grande. Ele fala, hoje o Guarani se classifica para a Série C. KKKKKKK. Então, falei ironicamente, não só para explicar. Por isso que eu falo que, às vezes, o rádio tem essa certa dificuldade e é claro que sempre vai existir. Não consegue decifrar ou identificar quando a pessoa fala ironicamente ou quando a pessoa fala no modo normal. Tá culpa certo? Do rádio? Não falei que a culpa é do rádio. Mas as pessoas não conseguem... Ah, tá bom, beleza, viu? Continua, lê as mensagens. Eu acabei de ler do Gustavo mas e os De outros? Grande, ele falando que o Guarani se classifica para a Série C. Eu tô com você, o Gustavo Então De Grande. vamos lá, então já que você, né, agora você acabou de se explicar, né, que isso aí me desculpe, né, mas tudo bem. Denis Marques, Goiás vai amassar o Guarani. Marcelo Borges, boa tarde, Albert Cavalcante, Gustavo Marques, aqui sempre prestigiando a melhor equipe de transmissão. Vamos, é o Furacão do Oeste, a Chapecoense da cara estilingada, hein. Você que tava aí, né, todo cabisbaixo igual nós estamos, né, estilingou. Denis Marques, coitado do Guarani, hoje quem já teve Djalminha, Amoroso, Careca, Neto, entre outros, pois é. Gustavo De Grande, hoje o Guarani se classifica para a Série C, kkkk. Obrigado. Isso aí é coisa do Gustavo Marques, ele inventa cada coisa. Marcos Oliveira, boa tarde, galera. Marcos, torcedor da Macaquinha, que acompanha vocês, abraço e boa sorte. Obrigado, viu, Marcos Oliveira. Sheila Maria, aqui é Goiás. Hoje não, né, eu sei que vocês estão aí, né, 3 vitórias consecutivas, 8 pontos atrás do Mirassol, a primeira equipe dentro da zona de classificação. Aí sim, né? Classificados, aí sim, né? Aí o termo classificado se encaixa, né? Mas hoje não. Faz 22 anos também que nós não ganhamos aí em Goiás, né? Precisamente aí a última vitória do Guarani foi contra a equipe do Goiás, né? Por 2-1, em 2002, faz tempo. Cláudio Michelon, jogadores de Master do 15 de Piracicaba, prestigiando a transmissão. Um abraço a vocês, viu? Cláudio, um abraço. Os jogadores de Master do 15 de Piracicaba, um abraço, viu, pra vocês. Quiser mandar aquela camisa do 15 de Piracicaba pra gente também, a gente aceita, viu?
né? Nós prestigiamos todos os times do interior, viu? Um abraço a vocês aí, viu? E o Anderson Grigoleto, ele, o Grigol! Grigol que sofreu a lesão no joelho aí, está aí, eu acho, né, que ele já está em recuperação, né? Ele que é o camisa número 10 da equipe dele, ele está aí no estaleiro, né? E vamos lá, né? Um abração a todos da equipe FI, vocês são sensacionais, saudades também, morrendo de saudade de você, Grigol. Ótima transmissão. Grigol, melhoras aí, hein? Ele que sofreu lesão ali, hein? Acho que foi no menisco ali, eu acho, viu? Ele que é o camisa número 10, o craque, sofreu a lesão. Mas só que isso aqui não é chinelinho não, viu? Igual alguns aí que dizem aí que, né, etc. Tô enrolando aqui pra pegar a palavra do Alan Al, depois a gente chamar aqui rapidinho, acho que não vai dar tempo, hein? Wagner Mancini, que já passou pelo Guarani. Já foi técnico do Guarani, caiu o Guarani, né, etc, né? E agora vai enfrentar pai e filho, né? Não é a primeira vez, é verdade. Mas aí, né, o orgulho do papai hoje será o zagueiro do Guarani titular. Poxa, falta 10 já pro jogo, hein? Passou minutos. rápido, hein? Exatamente, obviamente, né? Depois da explicação da classificação. Agora ele vai levar agora, muitos e muitos dias. Vamos lá, né? Vamos aí ter 20 equipes no Campeonato Brasileiro da Série B. E teremos o objetivo das equipes são classificar para a Série A e a classificação para a Série C. Parabéns, equipes! Vocês... Para, Gustavo Marques. Também. Para. Você tem que internar você. Vamos lá. Vamos com a ficha técnica espera aí, mas do jogo. Mas falta 10 minutos. Tudo bem, mas... Falta 10 minutos. Depois eu vou entrar com a bola rolando. Exatamente, Alan Al. Depois ele fala na coletiva. Não, vamos ouvir o Alan Al. Nem ouvimos Luan Dias. Tem Luan Dias pra falar. Não, o Luan Dias, a gente já resume, né, com o Luan Dias, né? O Luan Dias disse que não houve então nenhum, vamos ficar em função da Sport TV. Exatamente, não. Aí também não. Vamos esperar o Sport TV, então, na hora, tá depois que o Sport TV falar do Alan Al, a gente vem com a ficha técnica do jogo. Vamos aguardar. Aí eu falo pra você que aí acaba a magia do rádio. Aí você acaba a magia do rádio. Mas é verdade. Não é verdade. A questão é que nós estamos aqui aguardando aqui o técnico. Então vamos aguardar. Então, exatamente, porque não daria... Quantos minutos tem o Luan Dias, o Felipe? 3 minutos, cara. Então é aquela. Eu acho que é desnecessário, né? O Luan, primeiro, assim, vamos ouvir o Luan Dias, vai. Solta o Luan Dias aí, vai. Lá não, vai falar, vamos falar com o Luan Dias, vai. Rapidinho. Sair de cabeça quente no resultado que, ao meu ver, um jogo que a gente tinha totais condições. A gente jogando em casa, um repertório pra gente, né? E... partidas boas dentro de casa, com vitórias. A gente estava 3 meses sem perder aqui dentro da nossa casa, então a expectativa era muito grande, né? E quando acontece algo que realmente você queria ganhar e acontece ao contrário, você se frustra, né? Como eu saí ali muito bolado, né? E aí foi algo que eu soltei do meu coração, mas ali foi ao todo, não... Especificamente não foi direta para ninguém, né? Ali foi é o nosso grupo mesmo, porque é a gente que está ali dentro de campo, é a gente que faz acontecer, entendeu? Luan, tudo bom? Vinícius Abarca, Vinícius Bandeirantes. É uma derrota muito doída, né, para o Novo Horizontino aqui na terça-feira, o Guarani aí a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento. Eu queria saber como que o elenco recebeu essa derrota, tanto no vestiário após a partida e também durante a semana, e como vem sendo esse período de preparação de vocês, pensando no complicado jogo contra o Goiás amanhã. É uma derrota, né, cara? Ainda mais em fase final, o jogo que a gente precisava ganhar, né? Mas é aquilo, né? Tem 4 jogos pela frente, com totais condições ainda. A gente tem que seguir com a cabeça firme, cabeça boa, O grupo tá focado em prol dessa vitória fora de casa, que vai ser um jogo difícil, mas não é impossível. Qual foi o grande pecado do Guarani nessa Série B para chegar nessa situação na reta final em uma difícil missão de escapar do rebaixamento? Envolve tudo, né, cara? Envolve tudo. Eu que tô aqui cheguei no começo da Série B, né? A gente tinha uma expectativa muito grande de fazer um bom campeonato, né? Mesmo com essa dificuldade que tiveram no Paulista, né? Com chegada de reforços. A gente implementou algo assim nós mesmos aqui jogadores, né, se fechou bastante, até o pessoal que acabou indo embora, mas infelizmente é o futebol, né, cara? A gente não tem como saber o porquê, agora pensar o que aconteceu, né? Não tem o que falar, o futebol é isso. Uma hora você tá bem, outra hora você tá mal.
E assim é o futebol. Luan, o Guarani não vence lá em Goiânia há 22 anos, né? Uma série complicada de derrotas e empate. Queria que você falasse sobre esse assunto também, uma projeção para o jogo. Muito tempo sem vencer, mas isso não cabe a nós. Eu não estava aqui, né? Esse ano a gente tem que ir para lá e com a cabeça erguida, buscar essa vitória que a gente precisa, senão vai tudo de ladeira abaixo. Então a gente tem que fazer o que for possível para sair de lá vitorioso. Tá certo, então. Falou o Luan Dias. E aí, Albert, o Sport TV já passou o Alan ou não? E o Luan Dias, que, né, ao término do Campeonato Brasileiro, tem um contrato, né, com o Água Santa. Terminando o Campeonato Brasileiro, o Luan Dias ele volta para a equipe do Água Santa para disputar o Campeonato Brasileiro. Né? E o Luan Dias que está fora da partida, né? Não Luan vai Dias, se beneficiar da classificação. Que pena. Para, Gustavo Marques. Que pena. Para. Vamos correr, vamos correr. Vamos então com a ficha técnica do jogo. Albert Cavalcante escalando ambas as equipes. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Alan Al vem definido e escalado para a primeira série de quatro finais que o Guarani tem nessa Série B para tentar a sua permanência na Série B de 2025. Pegorari, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direito, o Ian é o 29. A dupla de zaga do Bugrão. Matheus Mancini, é sua estreia com a camisa do Guarani, camisa número 3, e o Matheus Salustiano, capitão, camisa número 13. Na lateral esquerda é o Jefferson, camisa número 17. Os homens do meio-campo do Bugrão: Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18, e o Heitor, camisa número 2. Os homens de frente do Bugrão: João Vitor, 19, Bruno Mendes, o 9, e o artilheiro do Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro com 11 gols, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão: Pegorari, Ian, Matheus Mancini, Matheus Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Heitor, João Vitor, Bruno Mendes e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fred Conte, Emerson, Douglas Bacelar, Anderson Leite, Lucas Araújo, Pierre, Estevão, Marlon Maranhão e Lohan. Futebol Interior. E o Goiás, o esmeraldino do técnico Wagner Mancini. Ele que está na 8ª colocação. 51 pontos, a 8 pontos do G4. Vem definido e escalado assim. Tadeu, o goleiro artilheiro com 5 gols do Campeonato Brasileiro, camisa número 23. Na lateral direita vem o John Vasquez com a camisa número 27. A dupla de zaga do esmeraldino: o capitão Lucas Ribeiro, 14, e o Messias, o 37. Na lateral esquerda, o Sander, o camisa número 6. Os homens de meio campo do esmeraldino: Marcão, 77, Juninho, 50, e o cérebro pensante Rafael Gava, o camisa número 8. Os homens de frente do Goiás: Wellington Matheus, o 31, Rildo, 80, e Breno Herculano, 18. Repeteco do Goiás: Tadeu, John Vasquez, Lucas Ribeiro e Messias. Sander, Marcão, Juninho, Rafael Gava, Wellington Matheus, Rildo e Breno Herculano. Caso o técnico Wagner Mancini queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Thiago Rodrigues, Ezequiel, Paulo Baia, que passou por Campinas, era da Ponte Preta, Regis, ele, o ex-Lionel Regis do Guarani, Antony, Aloísio, Edson Felipe, Ian Lucas, Reinaldo, Natan Melo, Larson e Edu. Eu sou Goiás. Arbitragem. Hoje o trio é do Espírito Santo. Quem apita a partida de hoje é o senhor Diógenes José Padovani de Andrade, com seus auxiliares Fabiano da Silva Ramires e Pedro Amorim de Freitas. O quarto árbitro é de Goiás, Jean Carlos da Silva Narciso. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Ah, meus amigos! Ah, minhas amigas, chegou a hora. E cada dia e cada jogo é a hora. É chegando a reta final, Guarani. Os dias estão contados. Tem chance de mudar?
Tem chance de reverter essa situação? Claro que tem. Claro que tem. Mas precisa mudar e mudar muito. Comparando, é claro, vamos parar de ser hipócrita. Comparando-se as duas equipes, é claro que o Goiás tem mais time. É claro que o Goiás tem um elenco diferenciado. Mas fazer o quê? Tem que lutar. São 11 contra 11. Chegou a hora, Guarani. Chegou a hora, Guarani. Dá um pouquinho de alegria para o seu torcedor. Vamos terminar, pelo menos, o campeonato brigando para não cair. Vamos, pelo menos, terminar o campeonato. Que o torcedor possa ver o Guarani valente e bravo. O índio guerreiro. O índio campineiro indo para cima. Com vontade de vencer. Pra cima deles, Guarani. Chegou a hora. Chegou o momento. O Bugre precisa da vitória. O Guarani com o seu uniforme de número 2. A camisa é branca. Camisa é branca do Guarani, hein? Os shorts. A cor é verde. O meião é branco. Esse é o uniforme do bravo Bugre Guerreiro. O Guarani que precisa da vitória. Eu consigo ver ali, parece que tem bandeira do Guarani misturada ali no GFC é do Guarani. Bandeirão, hein? Ou não, o Goiás também é isso, né? O Goiás é Goiás Esporte Clube. Ah, então é do Guarani. Bravo Bugre Guerreiro. Olha lá pra você ver. Tá vendo? Centralizado aqui. Aqui a torcida do Guarani está de um lado, né? E a torcida do tudo, Goiás está do tudo outro. verde, verde e branco. 1 minuto de silêncio. Identificou já por qual motivo, Albert? Não. Certo, esse Albert Cavalcante. A bola vai rolar. 17 horas em ponto. A bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro. Guarani de camisa verde. Os shorts são verde. E os meiões são brancos. A equipe do esporte com o seu uniforme número 1, a camisa verde. O short é branco e o meião é verde. Vai, Guarani. Vai, Bugre. A bola está rolando e a saída é do Goiás. Gustavo Martins vem aí. O Gaga tá de ouro, vai fugir. Atrás do gol do Guarani. A vitória ele vai garantir. Ah, meu Bugre, eu preciso que você venha vencer no campeonato para trazer alegria para o seu torcedor. Venha tocando a bola, a equipe do Goiás. Abre o jogo com Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro já abre o jogo, fez o toque aqui na ponta direita, ali pro Messias. Messias fez o lançamento lá pro campo ofensivo, afasta a zaga da equipe do Bugre. Já sai no contra-golpe, lado esquerdo, tenta fazer o lançamento, deu certo. É para Bruno Mendes. Bruno Mendes dominou, preparou, olhou para um lado, olhou para o outro, dominou, ergueu a cabeça, fez ali o corte, o Hilário Larier solta a bola na ponta esquerda, trabalha outra vez aí, que pelo Guarani, já fez o toque, domina ali com o Matheus Bueno. Matheus Bueno para, olha, vê com quem joga, solta a bola ali no sistema defensivo para o Mancini. Mancini volta a bola para o Pegorari. Pegorari lá no sistema defensivo, domina, para, olha na meia-lua, faz ali o lançamento para o campo ofensivo, tentando achar alguém, sobe de cabeça para afastar, mas deu certo, posse de bola da equipe do Bugre, vem o Guarani na ponta esquerda, vem o João Vitor, ajeitou, dominou pro Luan Dias, fez o toque pro Bueno, Bueno cortou, abriu o jogo pra João Vitor, pra Caio Dantas, cruzamento na grande área, sobe de cabeça pra cortar o Lucas Ribeiro, a bola volta, rebote, ela tentou pra Heitor e não consegue, afasta o Goiás, e já trabalha na ponta ali com cabeça meia dúzia, que é o Sander. Sander abre o jogo, vem tocando aqui na ponta pro Rildo, Rildo na ponta esquerda, ergueu a cabeça, foi no mano a mano, passou primeiro, chega Saluciano pra cortar, a bola volta, reboteada com o Juninho. Juninho recolheu, abriu o jogo, fez o toque próximo do círculo central. Vem trabalhando com o Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro solta a bola, domina, vem dominando com Gava. Gava abre o jogo, erga a cabeça. Fez o lançamento ali pro camisa número meia dúzia, que é o Sander. Sander, cruzamento, sobe Matheus Bueno pra afastar. A bola volta outra vez pro Gava. Gava para, olha, vê quem joga. Faz o lançamento e deu certo, dominou, desceu o Juninho, enfrentou a zaga, passou, fez o Hilário Larier, a bola tá viva, ajeitou, tentou ali ainda o Gava. Gava abriu espaço, soltou, domina na meia, com meia dúzia o Sander. Sander na ponta esquerda, volta pro Gava.
E Garfa dominou, engatilhou, cruzamento, afasta a zaga do Bugre. A bola vem caindo com Messias no rebote. Vem tocando bola, toca a bola entre si. Lá pela ponta direita, vai fazer o cruzamento, tira a zaga do Bugre. E a bola vem caindo nos pés do Bruno Mendes. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A bola vai pra fora, tem arremesso manual lá pela ponta, favorecendo a equipe do Goiás num contragolpe do Guarani. Tinha total liberdade e espaço Albert Cavalcante no contragolpe, mas o toque foi errado, se perdendo na ponta esquerda, hein? E o detalhe é que o Heitor, né, ele faz esse, né, ele muda de posição, né, o Matheus Bueno, que é volante, que quando ele começou na categoria de base do Curitiba, ele já fez essa função de armador, né, ali como o Guarani não tem o Luan Dias, né, e ali preferiram deixar o Estevão no banco e preferiram colocar jogadores mais cascudos, né, pelo momento da equipe. Matheus Bueno e também o Heitor, eles fazem essa mudança, alternância, né, quando o Guarani, né, ora desce com o Matheus Bueno como cérebro pensante e também com o Heitor, né, pelas pontas, cortando para o meio. O Guarani teve o contra-ataque, né, a sua feição, porém, entretanto, acabou desperdiçando uma chance que poderia ser uma chance de abrir o marcador, Gustavo Marques. Vem tocando a bola, Luciano na ponta, abre o jogo ali outra vez para o Pegorari, o goleiro da equipe do Guarani, ele domina com a perna direita, vai erguer a cabeça, vai tentar fazer o lançamento, foi isso que ele fez, lançamento feito na ponta, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola volta, outra vez reboteada, Bruno Mendes foi puxado, pediu falta, a arbitragem em cima não marcou nada, reclama ali o atacante Bugrino, Bruno Mendes, mas o lance está normal, tá caindo ainda o atleta Bugrino. Vem o Goiás, lançamento pro Sander de prima ali pro Rio do Sobe, Matheus Bueno para fazer o corte, posse de bola favorecendo pro Bugre, lateral pela ponta direita, o Bruno Mendes reclamando de dor, o Albert. Ali um entreveiro, né, ali uma saída de contra-ataque do Guarani, o Bruno Mendes acabou se enroscando com o jogador do Goiás, ele acabou sentindo, né, tapou na mão ali no tornozelo esquerdo, né, pedindo atendimento médico. Né, ali foi com camisa, ali ele tomou um pisão, né, do camisa número 37, né, o zagueirão Messias, né, na altura do meio campo, e ali ele sentiu, né, sentindo ali o tornozelo, desabou, camisa número 9, o Guarani que tem dois atacantes novamente, né, quando o lateral já foi cobrado, viu, Gustavo? Depois eu continuo. Lá vem Rio do lado esquerdo, linha de fundo, dominou, parou, escancarou, que cruzamento na grande era ninguém. A bola vai se perdendo pela ponta direita, posse de bola favorecendo ainda a equipe do Goiás, tabelinha feita, sobe para tirar, para cortar ali a zaga da equipe do Guarani, que já trabalha, abre o jogo, fez o toque na ponta esquerda, tentou evitar a saída, a bola vai para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Goiás. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 35ª rodada, o Bugre fora de casa, vai empatando com Goiás. Goiás tem 0, Guarani também tem 0, 6 minutos passados, primeiro tempo. Jogo em andamento também na Arena Condá, Chapecoense empata em 0-0 com o Novo Horizontino, informa placar ao vivo Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Tem gol. Gustavo Marques. Tem gol. Não me diga que foi o que eu informei agora na Arena Condá, né? Placar ao vivo, Futebol Interior. O placar ao vivo mais ativo do futebol brasileiro. Novo Horizontino acaba de abrir o marcador, Gustavo Marques. Certo, tá então apaga aí, ó. Apaga o que você disse, ó. Deixa eu mudar aqui porque eu não tava no futebol Exatamente. Interior, Então, F5. Não, você não apertou F5, né, meu amigo? Você não apertou F5, né? Agora, Novo Horizontino vai vencendo fora de casa a equipe da Chapecoense por 1-0, né, na Arena Condá. E com esse resultado, né, podemos cravar aí que o Novo Horizontino está na Série A. Lá vem o toque de cabeça, é gol! Gol do Goiás! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Tudo
Tudo começou com o Rildo pela ponta esquerda. Ele abriu para Sander. Sander fez o cruzamento. Breno Herculano se jogou nela de cabeça para abrir o marcador pro Goiás. Goiás na frente, 1 pro Goiás, 0 pro Guarani. O detalhe é seu, Albert. Dobradinha pelo lado esquerdo. Ali o Rildo já vinha tentando a primeira vez, não conseguiu. Tentou a segunda, não conseguiu. Agora na tabelinha, né? Com camisa número 6, o Sander, né? Rildo achou o Sander em profundidade, né? Na velocidade, fez o cruzamento na pequena área e ali apareceu ele. Breno Herculano, camisa número 18, ali que só teve o trabalho de encostar a cabeça na bola. E ali o goleirão Pegorari ficou cravado no chão, nada pôde fazer. Dormiu a zaga bugrina, quer dizer, a zaga bugrina vem dormindo há 35 rodadas. Resultado justíssimo, Goiás vai vencendo o Guarani por 1-0. Que tragédia, o Guarani vai perdendo o jogo. Bruno Herculano abrindo o marcador, que coisa, Guarani, logo no começo de jogo. Bugre tem 1, aliás, o Goiás tem 1, 0 pro Guarani. Que coisa, hein? Que coisa. Atrapalha a bola o goleiro da equipe do Goiás, que é o Tadeu. Faz o lançamento. Só dá Goiás, Albert. Só dá Goiás. Vem Juninho, perde. Recupera ali a equipe do Guarani. Abre o jogo com o Heitor. Heitor na ponta esquerda. Domina com ele. O camisa 29, que é o Ian. Ian girou o corpo, tentou ali. Vai perder. Perdeu. Mas perdeu com falta. Falta para a equipe do Guarani. Quase 10 minutos passados. É desse primeiro tempo. Deixa eu mandar um abraço pro Elber, meu primo, o Elber Ramos, ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87.9. Um forte abraço, Elber, acompanhando a derrota do Guarani. E vem o Bugre, quem sabe agora João Vitor, linha de fundo, dominou, tentou bater, desvio, escanteio pro Guarani, Albert. Jogada pela ponta esquerda, né? Uma bola quebrada lá pra frente. Ali o João Vitor na velocidade, né? Ganhou da zaga da equipe do Goiás. Tentou o cruzamento, ali vinha passando ali, né? O Bruno Mendes, que acompanha a jogada, porém, entretanto, na hora do cruzamento, acabou acertando o Messias, o zagueiro do Goiás. Bola pela linha de fundo, escanteio, primeiro da partida pelo lado direito. Lá vem ele, o camisa número 2, Heitor na bola. Heitor na bola, linha de fundo, jogada em saída, caiu Dantas, rolou, chegou batendo pra fora. É o Jefferson, camisa 17. Chegou batendo pro gol, mas uma jogada totalmente, ele se complicou, ele rolou pro mais complicado no momento ali dentro da grande área, né, Albert? O escanteio cobrado pelo lado direito, o Heitor cobrou curto. Ali o Caio Dantas saiu, né? Saiu da grande área e acabou recebendo e rolou. Só que ele rolou com pouca velocidade, né? Com pouca força. E veio a marcação em cima do Jefferson. O Jefferson, ele não concluiu a gol. Na verdade, ele só chutou, porque, obviamente, com o carrinho do jogador do Goiás, ele ficou com medo de se machucar. Mandou a bola, foi muito forte, o chute foi por sobre o gol do goleiro Tadeu. Primeiro chute do Guarani nesse primeiro tempo. Segue Goiás 1, Guarani 0, quando a bola vai colocada pela linha lateral. E eu acho que não vai dar mais pro Bruno Mendes, hein? O Bruno Mendes ali o árbitro, né, o Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo. Ali está, né, o Bruno Mendes está ali se esticando ali, né, pondo a mão na coxa também, na coxa atrás, né, na posterior da coxa dele. Quando vai mudar mesmo, Lohan, camisa número 39, vai entrar no lugar do camisa número 9, Bruno Mendes. Quem disse que está ruim não pode piorar. Então, Bruno Mendes, hein? Albert, Bruno Mendes. Se o Bruno Mendes tivesse sido um jogador diferenciado, pra mim vai trocar 6 por meia dúzia. Até porque não criticando o jogador. 6 meses. Exatamente o que eu ia falar. Tá vindo né? agora de lesão, né? Então não tem nem como exigir tanto do Bruno Mendes. Mas aí que tá, né, Gustavo? Eu acho assim que o critério é que nem ele tirou agora o Bruno Mendes e colocou o Lohan. Dito isso, né, o Guarani que abusa dessas jogadas apoiadas, e vimos aí pelas 35 rodadas que apenas 6 vezes, né, essa jogada apoiada deu certo. Muitas vezes o Guarani ganhou mais na sorte do que no juízo. Quando você tem jogadores dessa altura, dessa estatura, você me diz que você quer abusar da bola aérea. Mas o Guarani, a construção do Guarani tem que começar lá de trás. Como lá de trás? Somente com o goleiro, né?
quando houver o chutão, ali o Lohan se posicionando e o Bruno Mendes, né? O Caio Dantas, né? Ele poder participar, né, na famosa casquinha, onde você utiliza jogadores como o Heitor e também o João Vitor na velocidade atrás da zaga do Goiás. Na partida passada, o Guarani não utilizou dessa forma. Quis a jogada apoiada. O Novo Horizontino foi o senhor do jogo. Agora contra o Goiás, você perdendo de 1-0, 22 anos sem vencer em Goiás, né? Você tira o jogador que vai fazer o segundo pivô. Lá vem o Bugre, Albert. Caio Dantas abre o jogo, domina aqui na ponta, vem descendo o Bugre, devolução para Caio Dantas e para Bueno. Bueno tentou para Heitor, Heitor ajeitou para Ian na ponta direita. Ian preparou, voltou outra vez. Devolução lá com o Salustiano. Salustiano dominou, abriu o jogo, outra vez ali pro Mancini. Mancini na ponta esquerda, ergueu a cabeça, vai tentar fazer o lançamento, a bola vai se perdendo para fora. Tem arremesso manual. Tem arremesso manual para a equipe do Guarani. Diga aí. Marcelo Borges, já se juntar os dois times não dá tá 1-0 pro Goiás. Cauã Alves, bora Guarani, hoje é 2-1, falta só 2. O primeiro se acertou, que é do Goiás. Caio Vilhena, tá doido, Cauã. Guarani tá em último da Série B, enfrentando o Goiás, vai dar virada fora de casa, kkkk. E Maurício Roberto, Bruno Mendes pipocou hoje, saiu de fininho. Que fase, José Maduro pode fechar o caixão. Pois é, isso nós já havíamos, né, dito desde o primeiro turno, né, quando o Guarani fechou o primeiro turno com apenas 11 pontos. Vem tocando a bola lá no sistema defensivo ali pro goleiro da equipe do Goiás, que é o Tadeu. Tadeu faz a abertura de jogo, vem tocando a bola lá pelo sistema defensivo, abriu, fez o toque na ponta. Pro camisa meia dúzia, o Sander. O Sander dominou, já abriu o jogo ali pro Marcão. Marcão faz a inversão de bola da esquerda pra direita. A bola volta outra vez com Messias. Messias faz o toque, domina, gira o corpo, tentou ali, retraiu, fez o toque, dominando pra Rildo. Rildo, ele é habilidoso, tentou criar a jogada desperdiçado. O Guarani desperdiça também. Gava, abre o jogo, fez o toque ali pro Wellington. O Wellington na ponta, o cruzamento na grande área completa. Tira ali o Mancini. A bola volta para Caio Dantas. Caio Dantas sozinho, cortou, caiu. Posse de bola pro Bugre, tem falta na ponta esquerda. Albert. O Caio Dantas, né? Ali após, né, a tirada, né, da zaga bugrina com o Matheus Mancini. Ele ali fez a costura em cima dos jogadores do Goiás. Veio o primeiro, veio o segundo, na terceira, num carrinho do camisa número 27, o John Vasquez acabou sendo tocado por baixo. Falta marcada e falta já cobrada, Gustavo Marques. Já cobrada a falta, lado esquerdo vem o Bugre, caiu, pediu falta, nada. Nada, a arbitragem não marca nada. Tem posse de bola para a equipe do Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Futebol muito bem. O Sander, meu Deus do céu, dá medo, hein? Ô Albert, 15 minutos e 30, é triste, né? Triste, porque a gente pede até, sei lá, tantas rodadas, tantas derrotas. Desculpa até a palavra que eu vou usar, tá? Mas 15 minutos e 40, tomar um gol logo de início, perde até o tesão no jogo, né, Albert? E aquela, né? Nós sabíamos, né? Todos nós sabemos da situação do Guarani, né? Que agora, como eu disse na última jornada, né? E eu volto a repetir nessa, o torcedor bugrino, infelizmente, nós teremos agora a famosa despedida, né? Então cada partida é uma despedida, né? O Guarani com essa derrota vai se despedindo mais, né? Só vai confirmando que os números, né? A Universidade, né, de Minas Gerais, né? A Universidade Federal de Minas Gerais cravou 97,2% de rebaixamento do Guarani, né? O Guarani mesmo com a derrota não cai nessa rodada. Agora aí é saber qual a rodada que o Guarani vai cair. Porém, entretanto, o futebol nós já vimos de tudo, né? Já vimos o Fluminense também aí cravado na zona do rebaixamento, conseguiu 8 vitórias consecutivas e se salvar. Mas pelo que nós estamos vendo, que o Guarani vem jogando, vem entregando em campo, é só mesmo um milagre. E nós sabemos aí, né, que se milagre entrasse em campo, ou se qualquer reza, né, qualquer tipo de sorte, né, entrasse em campo, teríamos aí 38 empates, né? Em todas as equipes aí não teríamos um campeão aí se não fosse pro saldo de gols. Então, futebol, o jogo é jogado, lambaria é pescado. Esse é o reflexo do Guarani fora de campo, né? Comando e desmandos, contratações de jogadores de qualidade duvidosa. O Guarani que fechou, né, o primeiro turno, né? O primeiro turno, entre aspas, né? O primeiro semestre, o Campeonato Paulista quase caiu,
né? E assim acharam que com os 70% do elenco que disputou o Campeonato Paulista, onde o Guarani conseguiu 2 vitórias, o Guarani conseguiria galgar passos maiores na Série B. Então isso aí é o reflexo, né? Isso aí é o reflexo do que vem acontecendo fora de campo. E agora nós estamos vendo aí, por mais que o Alan Al conseguiu extrair o máximo desses jogadores, extraiu o máximo, né? Nós temos o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, um time que vai cair, né? Que é o Caio Dantas, sendo artilheiro, né? Por mais que perde gol, etc, né? Cara, inegável que tem mais aí de 70% aí de 40% dos gols do Guarani. O Guarani nada mais nada menos, né? Um número rápido, né? O Guarani, ele fez 32 gols nesse campeonato e sofreu 51 agora, a partir de agora. Então, Gustavo, é um time de Série C. Toca a bola, vem descendo o Goiás, Canais, futebol interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado junto com a gente. Quem? Enquanto o Guarani, né, vai sofrendo aí, leia aí. Sandro Oriel, o comentarista mais lindo do Brasil, nossa. Ô, Sandrão! Pior mentira que eu já ouvi. Ô, Sandro, um beijo pra você, viu? Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo, um beijo pra neném aí, viu? O melhor açougueiro do Supermercados Caetano, é ele. O melhor açougueiro ele, o Sandro, Sandrão, vai acompanhando aí o Guarani, hein? O Guarani que vai sendo derrotado. E Gustavo Marques e o Sander, né, vai fazendo ali a dobra pelo lado direito com o Rildo, e ali o Ian e o Heitor, né, acabam ali sofrendo. Então fica assim, né, o Heitor não consegue descer, e o Ian, quando está mano a mano com jogadores pelas pontas, que ali é o mapa da mina do Goiás, é por aquele lado, pelo lado direito. E o Guarani vai trabalhando a bola, não consegue, né, não tem a mobilidade dos jogadores do meio campo, o Guarani vai sofrendo. E quando ali a marcação, a linha alta, vai subindo do Goiás, e é o jogo que o Goiás necessita. Com a vitória, o Goiás está indo para a 6ª colocação, 54 pontos. O Mirassol, que, né, está com 59, 54, 5, 6, 7, 8, 9, está 5 pontos, faltando ainda 4 rodadas. Ou seja, o Guarani, com essa situação, com essa derrota, agora sim, né, virtualmente o Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro. Positivo. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do LGN Modas, eu acho que é isso. Tá lá com o YouTube ligado na TV, todo mundo assistindo a gente. Meu primo entrou lá na loja e viu lá o nosso vídeo, o nosso ao vivo, a nossa live. LGN Modas, um forte abraço e obrigado por assistir aqui os canais Futebol Interior. Obrigado. E o Elber é meu primo. Grande Elber, um abraço pra você. Obrigado, LGN Modas. Aquele abraço, o Bugre vai perdendo. 1 pro Goiás, 0 pro Guarani. Pra você ligado, pra você. E vem o Bugre. Quem sabe agora lado direito. Olha o Heitor. Heitor dominou, cruzamento. É agora. Passa por todo mundo. Parece que o João Vitor baixou a cabeça. Ou não daria mesmo pra ele, Albert? Ali o cruzamento do Heitor, né? O Heitor veio, o Guarani vem em bloco, né? Foi certinho. Acabou pegando os jogadores na linha defensiva do Goiás, todos de costa. E eles tiveram que correr, né? Atrás da bola. E ali a fatiada, né? Da intermediária pelo lado direito do Heitor, buscando os jogadores da grande área. Porém, entretanto, o João Vitor notou que antes da bola chegar, a bola foi um pouco alta, ele virou de frente e tentou ganhar jardas, né? Mas a bola foi muito forte, não deu para ele chegar na linha de fundo. O Guarani vai tentando, timidamente chegando, para tentar pelo menos um empate, Gustavo. Vem descendo aí pelo Goiás, ali o Rildo recebeu uma carga, aliás, ali do Ian, e o árbitro em cima, o senhor Diógenes Padovani, marca falta para a equipe do Goiás. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, o Bugre fora de casa vai perdendo. 21 minutos e meio passados, primeiro tempo, 0 pro Guarani, 1 pro Goiás. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu. 1 para a equipe do Goiás, 0 para a equipe do Bugre.
O Bugre vai perdendo o jogo fora de casa. Para você sintonizado, para você ligado, para você conectado, agradecendo o carinho da audiência. Olha o Rildo, preparou de novo. Nossa, recebeu uma lampada ali o Albert. Falta para a equipe do Goiás. É, como diria o outro, né? Dançando lambada, lambada, Salustiano. Ali em cima do Rildo veio, né, e tomou a primeira carga do Bispo. Ele não caiu. Aí o Matheus Salustiano foi e deu aquele famoso golpe de capoeira. Acabou derrubando o jogador do Goiás, mas o Goiás segue com a bola nos pés, Gustavo Marques. Vem trabalhando bola a equipe outra vez do Goiás, abriu o jogo ali pro camisa, pro 50, que é o Juninho. O Juninho dominou a abertura de bola pro Gava. Gava tentou passar, a bola volta outra vez, reboteado, dominando com o Bispo. E Bispo vem pro contra-golpe, tentou só acionar ali o Heitor, perdeu a bola, volta, Mancini manda o balaio pra frente. É difícil, hein? Vem o Goiás de novo, toque de cabeça, a bola vai pra fora. Você vê a dificuldade, o Albert, a dificuldade que tem o Bugre com a saída de bola. É, o Guarani tem dificuldade. Eu vou, né, ratificar aí a mensagem, né? O Sandrão, meu padeiro lindo. Sandrão, um beijo no seu coração. É que tem tanto Sandro, viu, Sandrão? Um beijo no seu coração, viu? I love you, você é o cara. É, o Guarani não consegue sair, né? De modo nenhum o Guarani consegue sair. Não sai com qualidade, né? Uma pressão total. Bolas, né? Jogada a esmo, o Guarani, né? Não tem, né? Não consegue fazer o trabalho, né, de forma correta. E o pior de tudo, Gustavo Marques, é o Guarani tá perdidinho em campo, né? O Goiás sem força faz 1-0, o Guarani não consegue sair bem dessa. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, o Bugre tem arremesso para o João Vitor, vai para a cobrança, deixou ali para o Jefferson. Jefferson já cobrou, fez o toque para Matheus Bueno, autor do gol do derby. Ele domina, para, olha, vê quem joga, tenta, a tabelinha, a dificuldade ainda aumenta, continua. O Bugre não consegue soltar, não consegue tocar, não consegue andar. Chegou batendo pro gol ali, errado, João Vitor. E agora vem pro contra-golpe, vem descendo a equipe do Goiás. Olha o Rildo, aos trancos e barrancos, passou o primeiro, passou o segundo, recebeu a trombada. Bispo faz falta pro Goiás, Albert. É, tudo começou com um erro lá atrás, né? O João Vitor, pelo lado esquerdo, ele ajeitou para a perna direita e abaixou a cabeça. Poderia ter feito o toque, o cruzamento. Ali ele acabou finalizando, pegou na zaga do Goiás e ligou um contra-ataque monstro. O Rildo saiu levando todo mundo. E ali na primeira abordagem do Salustiano, ele reclamou, pediu falta, nada foi marcado e ali não teve jeito. O Gabriel Bispo teve que fazer a falta por baixo. E ali o Diógenes José Padovani de Andrade ergueu o canário amarelo. Falta perigosíssima e cartão amarelo pro Gabriel Bispo, camisa número 33. Ô Felipe Marques, tem ouvinte falando com a gente aí, ô Felipe. Ô parceiro, só agradece, hein, direto eu tô assistindo vocês aí, hein. Falou, abraço, hein. Imaginava que você era meu primo, mano. Aí. LG Modas, assistindo a gente. Vamos lá fazer uma visitinha lá. Vamos lá. Vamos marcar fazer uma visitinha pra vocês aí, tá? O Gustavo Marco vai levar nós, que ele sabe onde é. Você sabe onde é, Gustavo? Mas seu primo sabe. Isso, pergunta aí. Nós vamos fazer uma visitinha pra vocês aí. Vamos ver. Ou nós vai vender bastante mais roupa aí, ou nós vamos... O meu tio fez churrasco pra gente e você não foi. Quando a gente eu não sou convidado... Eu te chamei. Você chama assim, ó... Semana não dá. Não. Tem churrasco, que nem agora. Nós estamos agora, exatamente agora... 17h27, né? Ó, tem churrasco daqui a pouco, às 6 horas. Não dá. Até porque pra você responder demora horas e horas, né? É verdade, eu não fui classificado, mas tudo bem. Vamos lá, né? O José Marcelino Fernandes, né? Guarani, antes de jogadores, precisa ter homens que entendam de futebol, que também concordo. O Antônio Francisco Rosa, já era o Guarani. Alexandro Alves, de virada melhor, vamos Guarani. Fael Cadil, time está no bobinho, na roda, vergonha. Luan Pereira da Silva, mais um gol aí, Goiás. Vira essa boca pra lá. José Marcelino, Paraíso, pior que Lohan? Não é pior que o Lohan. Lohan, Fael Cadil, futebol interior, ia narrar jogos do Guarani na Série C. Se tudo é certo, assim, eu gostaria de continuar na Série B, mas o ano que vem, pelo que informações, nós estaremos aí, né, acompanhando. Se renovou, mas eu é assim. Profissional, né? Então, mas eu garanto não, né? Mas eu agradeço que sim. Não importa o valor. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim.
Tem falta outra vez pro Goiás ou tá reclamando ali? Caiu. Na verdade é o camisa 18, o autor do gol. Isso. O Breno? O Breno sentiu alguma coisa ali, né? Um cutucão por baixo ali e nada foi marcado. Lá vem os homens. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Cruzamento, toque de cabeça, tira, passa por todo mundo. A bola volta outra vez, reboteada, vem aqui pro Guarani. Não pode perder não, João Vitor. Ele solta a bola pra Caio Dantas, dominou, parou, perdeu. Recuperou Goiás outra vez, abre do jogo ali pro Juninho dominou, escancarou, vai abrir, solta a curtinha, posse de bola pro camisa 77, o Marcão pro Goiás. Ele para, olha, faz o drible, solta a bola ainda no sistema defensivo com o Lucas Ribeiro. Ele já abre o jogo, gira o corpo, vai voltar pro goleiro Tadeu. Tadeu dominou com a perna direita na meia-lua, ergueu a cabeça, fez o toque, abriu o jogo ali pro camisa número 8, que é o Gava. Gava faz ali o toque outra vez pro Lucas Ribeiro. Ele faz o lançamento na ponta lado direito. Bem o Goiás tocando bola. Já abre o jogo inicial e hoje tá saidinho. O Wellington dominou, faz a abertura de bola. Faz ali o toque outra vez. Foi aquele energético, viu, Felipe? Foi, meu, vai ser, ó, e o juizão, né? Ele não marca falta. É um detalhe, exatamente. Né? O Jorge José Padovani de Andrade, pra mim foi falta, né, no lance que o Gabriel Bispo levou o cartão amarelo. Pra mim foi falta em cima do Salustiano primeiro. E agora o Ian tomou uma pancada, né, por baixo do Rio, de nada foi marcado. E é aquela, né, só um detalhe, né, o Guarani que joga na próxima partida contra o Amazonas, no Brinco de Ouro da Princesa, o Bispo estava pendurado e está fora da próxima partida. Positivo, a informação de Albert Cavalcante. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A abertura de bola lá do esquerdo. Tá bom, depois você me fala. Abre o jogo para João Vitor dominou a bola, vai saindo para fora. É escanteio ou deu tiro de meta, Albert? É tiro de meta. Pode dar risada. Pode dar risada. Não, tá conversado com a federação. Depois dá risada. Depois eu vou mostrar pra você. Vai. Pelo lado esquerdo. Essa teoria de conspiração, Gustavo Marques, eu não acredito. Bom. Eu sou o cara que acredito vendo. E se você não, ver? Aí tudo bem. Aí não, se mas aí eu vou lembrar dessa gargalhada. Aí chama que eu vou. Aí chama que eu vou. Se for aquele... Eu não sou Fiore de Rocha. Não, se for pro gol, me chama que eu vou. Chama que eu vou. Vem ali, Matheus Bueno. Faz a abertura de bola, domina aqui na ponta esquerda. Cruzamento na grande área, saiu de um soco errado, Tadeu voltou, Caio Dantas vai fazer! Espalma, Tadeu! Manda a bola pra fora! Escanteio pro Guarani, Albert! Para alguns, o goleiro. Para outros, Tadeu. E para muitos, Tadeus. Que milagre ele fez! Cruzamento pelo lado esquerdo do Jefferson. Ele falhou na primeira, espalmou mal. A bola sobrou fora da área para ele. Caio Dantas que bateu de primeira. Ele se recuperou e mandou a bola pela linha de fundo. Que defesa milagrosa! Escanteio pro Guarani pelo lado direito. Cruzamento fechado, Tadeu. Outra vez, espalma. Banda a bola pra fora. Arremesso manual pro Bugre. O Bugre cresce no jogo. Vamos, Bugre, duas oportunidades. O Guarani poderia ter... empatado o jogo, a bola volta Heitor dominou, a devolução pro Ian parou, a devolução outra vez, domina com o Salustiano com a pé na esquerda, abre o jogo ali pro Mancini faz o toque pra Jefferson na ponta esquerda, trabalha a bola com o João Vitor escancarou, dominou, tentou a devolução, a bola volta, soltou ali pra ele, Heitor chegou batendo pro gol, bateu pra fora. Heitor recebeu na ponta direita, engatilhou e a bola foi torta e vai embora. Tiro de meta pro Goiás. O Guarani vai chegando pela segunda vez, o mapa da mina pelo lado esquerdo, tabelinha Jefferson e o Lohan puxando a marcação. A bola foi da esquerda para a direita e o Heitor chegou inteiro no lance. Ele entrou na diagonal, bateu de pé na direita, porém, entretanto, bateu toda, a bola saiu pelo lado esquerdo do goleirão Tadeu. Segue no Serrinha,
Goiás 1, Guarani 0. Eu vou mandar um abraço especial para 2 irmãos que eu tenho, né? Que a vida, né, querendo ou não, a vida coloca pessoas sensacionais, né, na nossa vida. Eu quero mandar um abraço, primeiramente pro Sandrão, meu amor, e também pro Fumaça. Fumaça, um beijo pro você. Ele, Fumaça não gosta, viu? Manda um beijo pro Fumaça. Alô, Fumaça! Um beijo, um abraço pra você, Sandrão Fumaça. também. Alô, Sandrão! Um forte abraço do Miracusa Luciano. Essa Luciano dominou com a perna direita, vem trabalhando essa bola. Ele ergue a cabeça, vai tentar fazer o toque, preferiu voltar. Fez o toque no círculo central. Já faz ali a devolução pro camisa número 3, o Mancini. Mancini fez o toque e pelo que eu tô vendo, Albert, aliás, tá claro, tá escancarado. Daqui a pouquinho eu quero que você comente sobre isso. Lá vem Caio Dantas dominou, abriu, escancarou, caiu, pediu falta, nada. Desperdiçou uma linda jogada, o Albert. Mas você viu que importante o Lohan em campo? A diferença, o Lohan está fazendo o papel do Caio Dantas, segurando a bola, fazendo o pivô. E o Caio Dantas fazendo o papel do Bruno Mendes, vindo de trás. O que o Caio Dantas não conseguiu fazer com o Bruno Mendes, o Lohan, que é um jogador forte, está ali tirando a marcação, abrindo a marcação da equipe do Goiás. Por incrível que pareça, o Lohan está sendo muito importante. Se isso é o que o técnico Alain quer, né? Os jogadores vindo de trás para poder finalizar, o Lohan vem fazendo muito bem, Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante. Vem o Bugre outra vez. É na ponta esquerda. É para João Vitor. João Vitor passou primeiro, linha de fundo. Quase caiu. Parou. Tentou do drible. Fez certo. Mas chega para afastar. Para tirar a zaga do Goiás. A bola vai para fora, lado esquerdo. Escanteio pro Guarani. O Guarani cresce, Albert. É o terceiro escanteio do Guarani e todos pelo lado esquerdo, né? Ali onde o Guarani vai atacando mais, né? E quando ali aparece o Wagner Mancini conversando com o seu auxiliar técnico, que é o Hever, né? O ex-zagueiro do Atlético Mineiro, foi campeão da Copa do Brasil com o próprio, né, Mancini, com o Paulista. Olha o Guarani. Cruzamento e agora o toque de cabeça vai fazer! Tadeu tira o que seria o gol do Bugre. A bola vai pra fora. É arremesso manual pro Bugre, Albert. Já era pra estar com o Guarani com 2 gols, quando o Tadeu ali sentiu o ombro. Mais um milagre do goleiro Esmeraldino. Bola na área, bola cruzada, subiu, né? Ali a torre gêmea. Primeiro o Caio Dantas passou pela bola e ele, Lohan, cabeceou. A bola estava entre a linha do gol e o travessão. Ele se esticou todo e fez uma bela defesa, salvando o Goiás e levar o primeiro gol no Serrinha. Segue Goiás 1, Guarani 0, lá vem mais Guarani. A bola tá viva ali, o Caio Dantas ajeitou pra Heitor. Heitor dominou a linha de fundo, lá vem a cruzamento, vai fazer, tira, afasta a zaga do Goiás, bola pra fora, escanteio pro Bugre, Albert. Cresce o Guarani, agora pelo lado esquerdo, bola trabalhada, primeiramente pelo lado direito, a bola passou por todos os jogadores do Guarani e ali apareceu o Ian pelo lado esquerdo, fez o cruzamento do campo de defesa da equipe do Goiás, fez o cruzamento, a bola saiu pela de fundo, escanteio pro Bugre. Escanteio cobrado, lá dentro da grande área, afasta, tentou uma bicicleta, não acertou, não chegou batendo pro gol, bola pra fora, tiro de meta pra equipe do Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tiro de meta, favorecendo ali a equipe do Goiás. Bola pra fora, você ligado, você conectado. Goiás é vencido pelo placar. Tinha uma série, atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 35ª rodada. Bugre fora de casa perde, mas vai ali tentando, criando chances. 36 sim, passados deste primeiro tempo. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Lá pelo lado esquerdo, tentou bater pro gol, bola vai pra fora. E ali deu o quê? Tiro de meta ou escanteio? Tiro de meta, né? A bola em profundidade pelo lado esquerdo, ali o Lohan, né? Todo torto, é verdade. Acabou batendo de perna esquerda, mandou a bola sobre o gol, né? Do lado, né? Sobre o gol do goleiro Tadeu. A bola caiu lá na torcida esmeraldina.
Segue no Serrinha, Goiás 1, Guarani 0. Com esse resultado, o Guarani não está sendo rebaixado matematicamente, mas virtualmente, Gustavo Marques, acabou a Série B para o Guarani de 2024. Ô Albert, é notório aí, como podemos dizer, as cores das camisas, né? Até da torcida. Você tem uma camisa, acho que é centenária do Guarani. Símbolo. Ou aquela, não um símbolo, fala Só a camisa. mas tem uma você... camisa, o Guarani tem uma camisa amarela, prata, prateada, sei lá. Mas o Goiás também tem uma parecida. Mas veja o símbolo do Goiás, né? E o símbolo do Guarani de 1978. Sim, parecido, sim. né? E outra, normalmente, né, os clubes aí, né, vão mudando os seus escudos, né? Mas assim, na década de 70 os escudos eram quase iguais, né? A semelhança, exatamente. até hoje a semelhança ela é muito grande. Não somente para a equipe que está em campo, eu falo, mas as camisas que são fornecidas, vendidas para o torcedor, são camisas semelhantes, parecidas aí, evidentemente, com a do Guarani. Ó, e o Gilberto Rocha, me dá um alô pro Pezinho aqui em Brasília. Alô, Pezinho! E aqui o Carlos Marques, esse Tadeu é um ótimo goleiro, nunca teve chance em time grande. E aqui em Las Vegas, nos Estados Unidos, audiência total nos canais Futebol Interior. Porca boia, manda pra nós aí umas fichas aí que nós tá precisando, hein? É agora. Eu vou esperar, vamos ver se o ano que vem, né? Vamos aguardar o ano que vem. Tô esperando aqui meu Cassino Royale. Vamos ver se o ano que vem o meu cassino aqui libera aí, não. Um negócio bom, hein? Vamos aguardar aí. Vem tocando a bola, domina aqui na ponta para Tadeu. Tadeu escancarou, faz a abertura de bola. Vem tocando com Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro para a equipe do Goiás. Nossa, que corte fez o Juninho. Passou o primeiro, passou o segundo, fez o Hilari. Abertura ali para o Sander. Sander, linha de fundo, cruzamento. A bola explodiu em vai para fora, escanteio pro Goiás, o Albert. Aliás, deu um arremesso, hein? Exatamente. Eu já ia marcar o primeiro escanteio pro Goiás. Na partida tivemos aí 4 escanteios, como nenhum diz pro ali. Goiás? E nenhum pro Goiás. E o Guarani ganha o jogo, né? Ganha o jogo. Se fosse por escanteios, nós estaríamos ganhando. E sobe para pegar o Pegorari. Depois também, o Albert, no intervalo, nós não repercutimos, que eu esqueci, mas vamos falar também, o torcedor criticando muito o segundo gol tomado do Pegorari, que tomou contra o Novo Horizontino. Depois nós vamos falar. Você acha que ele tirou a mão? Você acha que foi falha? Ou você acha que foi mérito do jogador da equipe do Novo Horizontino? Depois nós vamos repercutir isso. Mas assim, só dando um spoiler, né? Eu acho que quem falador passa mal, não tem aquela música? Falador passa mal, rapaz. É o torcedor. Falador passa mal. Não, mas eu tô falando que em relação ao Pegorari. O Pegorari, que chegou numa entrevista coletiva, né? Disse, entendeu? Ele disse que o quê? Que não adiantava a zaga segurar se faltava efetividade lá na frente, né? Então, por isso que ele falou demais. Será que pode ter uma confusão interna ali, o Albert? Mas assim, eu acredito. Zaga, contra-ataque. Então, ou seja, o elenco rachado, cara, na situação que tá, a gente não pode cravar nada, mas assim, são alguns momentos, por exemplo, o Luan Dias, que tanto falou, né? Pipoqueiro, não está em campo, né? Não está nem. Eu acho que você pode descobrir pra gente no futuro, porque você sempre faz amizade com ex-atletas do Guarani. Quem sabe a gente pode tirar alguma coisinha, né? Depois de algum tempo desses atletas que vestem a camisa do Guarani. E mais uma falta, cartão amarelo, agora mais uma pancada no Rildo, né? Parece o João Vitor, né? Acabou acertando, veio com uma força desnecessária e acabou mais uma vez em alguns passos, né? Não foi o Salustiano mesmo. Salustiano errou o golpe ali, né? Na bola e acabou acertando o golpe. Mais um Paranauê em cima do 80 Rildo. E ali, ó, uns 15 passos ali da grande área, o bico da grande área pelo lado esquerdo, Matheus Salustiano, o capitão amarelado, e nem vou olhar aqui na ficha técnica, mas Matheus Salustiano também está pendurado e está fora da próxima partida contra a equipe do Amazonas do Brinco de Ouro da Princesa, terça-feira, às 21 horas, com a cobertura total dos canais Futebol Interior. E o Guarani vai, né? Por mais que o Guarani tente 41 minutos do primeiro tempo, né? Como disse, perguntou nosso amigo Carlos Marques, quem fica para a Série B o próximo ano. Carlos Marques é meu tio. Seu tio? Então manda um abraço para ele. Ele tá em Las Vegas, tá? Ele tá em Las Vegas, diretamente do Futebol Interior. Por isso que eu falei aqui, ó, Las Vegas, né? O Carlos Marques, viu? Las Vegas. Quem fica para a Série B não fica, né? Ninguém fica para a Série B porque a equipe está caindo para a Série C. O Albert, deixa eu falar um negócio para você.
Não sei se o amigo falou, mas se falou, repetir, porque sua função é dar informação. Mas por que você tá não, todo... Calma, eu não tô, só tô antes de você. Nossa. Falar, mas já falei, antes de você falar, já falei. Eu já vou falar 10, 15, 20 vezes. Eu já fui... A sua função aqui é falar, quantas vezes for preciso. Nossa, já que pra você ignorância. não me responder, que você já... Eu acabei de falar, falei no começo, não prestou atenção. Ah. E não prestei mesmo, Ai, tá? melhorou. Por que Douglas Barcelar não está jogando hoje? Eu vi aqui que ele tá no seu banco. Não foi questão de machucou, sentiu, não. Opção de treinador, Acertou? Né? Pelos primeiros 45 minutos, sim, né? Agora ele levou um gol, né? E a falha que é... Então, mas aí que tá, né? O sistema defensivo mais uma vez falhou, né? Nominalmente você pode trocar o que for, né? Guarani entra em campo, uma falta perigosa. Chega batendo pro gol, Gava, a bola vai pra fora. Tiro de meta aqui. Então, foi opção então, hein? Que coisa. Oi? Opção então. Foi opção, né? Como eu disse, né? O Matheus Mancini, que chegou no final das contratações, né? Do Guarani, assim como o Fred Conte, goleiro jovem. E assim, ele preferiu o Matheus Mancini. Matheus Mancini, que foi, né, importantíssimo, assim como diz, né? Todos aí em Goiás, né? No Vila Nova. Que ele foi muito... É o Fred Conte, é o goleiro que veio também nessa janela de transferência, um goleiro jovem. O Vladimir não está nem no banco. O Vladimir não está no banco e também o Douglas Bacelar não está no banco, estão lesionados. O Vladimir sentiu um incômodo nas costas e o Bacelar... E o lateral, me esqueci o nome dele, o lateral do Guarani que sempre jogava lá pelo lado direito. Quem? Qual deles? O Diogo Matheus? Não, o Diogo Matheus não. Você estava jogando titular. Quem? Titular direto, quem? O Pacheco tá lesionado, tá se recuperando. Tá se recuperando. Caio Dantas domina, faz falta? Faz, muita falta. O Ian é cru ainda, é jovem. Olha o Jefferson dominou, escancarou lado esquerdo, ele preparou, olhou para um lado, olhou para o outro, vai chover, bola na área, o Matheus Bueno aceitou para João Vitor dominou, cruzamento, agora tira a zaga do Goiás. Afasta o perigo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Abre o jogo, vem Matheus Bueno no círculo central, ele atrapalha a bola, conseguiu fazer o lançamento, toca aqui na ponta, evita a saída, domina com o Ian, ergueu a cabeça, faz o lançamento, tentando ajeitar, tira, ali o Sander, manda pra fora pro Goiás, arremesso manual outra vez, favorecendo a equipe do Guarani, lá pela ponta, o Bugre perde placar de 1 pro Goiás, gol de Breno, 0 pro Guarani, 44-30, o jogo tá paralisado, agora sim autorizado, vai Ian para cobrança de arremesso manual lá pela ponta direita, campo ofensivo, sistema ofensivo da equipe do Bugre, Matheus Bueno recolheu, girou, perdeu Matheus Bueno, mas o Bugre recupera, chega batendo pro gol, vai ali ganhar um escanteio, o Bugre foi puxado, a arbitragem em cima tá marcando o quê? Marcando tiro de meta. Mas por quê? Né, ali, marcando escanteio. Marcou escanteio. Né, uma bola dividida, ali o Lohan levou ali, quando sobe a placa de mais 1 minuto de acréscimos, né? Vamos aos 46 minutos. Mais um escanteio pro Guarani, não, foi um lateral, ou foi um escanteio? Foi um escanteio pro Guarani, isso mesmo, escanteio pro Guarani. Heitor na bola, quem sabe agora, o 5º escanteio do jogo e 5º para o Guarani. 45 minutos, quase 46. Escanteio pro Bugre. Vai Heitor, a bola tá viva, toca de cabeça, vai empatar. Tira! Como erra? Quando a fase é ruim, nada dá certo, Albert. Matheus Mancini, cruzamento venenoso, a batida de escanteio, né, venenosa. Com ali do Heitor. A bola quando pegou no jogador do Goiás, né? E ali sobrou pro Matheus Mancini. Opa! E o quê? O que foi? Opa! O que você viu que eu não vi? Opa! Se tiver o replay de novo, não sei se vai colocar. Pra mim a bola bateu na mão. Ó. Pegou no... Você acha que pegou no... Pegou na mão, e não foi no braço não, na mão, tô falando na mão, não foi no braço. Então vamos lá, né? Então... O VAR passou, aliás, o replay passou 2 vezes. E eu não vamos ver vi, se hein? passa de novo. Vem dominando a equipe do Guarani, não deu nada. Passa de novo, pelo amor de Deus. Pode deixar essas coisas passarem não, hein. O Bispo sofreu ali uma entrada forte. O Bispo... Marcando falta e quem sabe pra revisar lá, hein.
Então, mas foi cobrado de escanteio, né? Foi cobrado de escanteio, então quer dizer que nada foi marcado, né? O lance foi que o Heitor bateu um escanteio pelo lado direito, tudo venenoso, e ali o Gustavo Marques viu, né? Viu ali um toque de mão, né? Dentro da grande área. Eu confesso que eu não vi quando o Gabriel Bispo, né? Pôs a bola, né? Adiantou a bola, né? No campo ofensivo, né? Tocando para trás mais uma vez para o Matheus Bueno. Ele acabou tomando o pisão do camisa número 80, Rildo. Cartão amarelo para o Rildo, o primeiro amarelado. O Guarani tem 2 amarelados, né? O Matheus Salustiano e o... esquece. O Gabriel Bispo. Cruzamento para fora, tiro de meta. Para, né? Uma falta horrível, né? De vez você chuveirar a bola da grande área, você coloca ali na meia-lua. Né? E aquela, o Guarani teve lampejos de futebol, mas quando o árbitro pede a bola, Gustavo Marques, e... termina o primeiro tempo. O Bugre vai perdendo o jogo. 1 pro Goiás. Gol de Breno Herculano logo aos 6 minutos passados do primeiro tempo. O Guarani perde o jogo nesse primeiro tempo. Com esse resultado, a situação do Guarani fica impossível no campeonato, né? Que coisa, que coisa. Começando agora o intervalo de jogo. Minha Nossa Senhora. Não vai falar. O Guarani tá te fazendo mal, né? Vamos ver ali quando sai, né, os... Meu Deus. E tem. Olha lá, vamos ouvir o capitão do Guarani, Matheus Salustiano. Jogando dentro de casa, acabamos tomando gol. Conseguimos equilibrar a partida, criamos chances também. Acabamos o primeiro tempo bem, superior ao time do Goiás. Vamos voltar bem agora aí, ver com o professor, fazer os ajustes. A gente voltar bem pro segundo tempo, poder empatar o jogo e, consequentemente, virar. Terminamos melhor que o Goiás, realmente, né? Com mais posse de bola, acredito. Pelo que foi apresentado, né? Depois do gol, né? E depois ele, o Guarani criou mais chances. O Guarani, né? Soube ali, após o gol, sentiu o golpe, é verdade. Mas ali na metade do primeiro tempo pra frente, o Guarani teve as oportunidades, né? Teve com o Heitor, teve com o Lohan, teve ali 2 defesas, né? Magistrais do Tadeu. Se não fosse o goleiro Tadeu, que nós conhecemos, se fosse, vamos dizer assim, o Pegorari estivesse no gol do Goiás, provavelmente estaríamos vencendo por 2-1. Porém, entretanto, né, o que importa é a bola na rede, e o Goiás vai vencendo a partida e vai aí, né, sonhando ainda com acesso para a Série A de 2025, Gustavo Marques. Positivo. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos em seguida com vocês para o segundo tempo de Guarani 0, Goiás também tem 0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam.
Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Albert Cavalcante. Estamos de volta, Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani, na 35ª rodada, vai fora de casa sendo derrotado para a equipe do Goiás por 1-0. Com essa derrota, o Guarani matematicamente não está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, entretanto, virtualmente vai deixando as suas chances cada vez menores. O Guarani, que teve 35 rodadas para resolver sua vida, o Guarani vai a cada rodada, vai mostrando, vai apresentando o porquê está nessa situação. E dito isso, vamos passar para os jogos que irão acontecer ainda nessa 35ª rodada, que começou com o Santos vencendo o Vila Nova por 1-0, Está no segundo tempo, desculpa, a 35ª rodada que está sendo aberta com o jogo do Santos, Começou às 4h30, o Vila Nova vai sendo derrotado por 1-0 para a equipe do Santos. Santos também é uma das equipes que estão subindo para a Série A de 2025. Está no intervalo, O jogo começou às 17 horas, assim como o jogo do Guarani. A Chapecoense vai sendo derrotada em casa por 1-0 para a equipe do Novo Horizontino. E o Goiás, o Guarani e Goiás e Guarani, intervalo de jogo, o Goiás vai vencendo por 1-0 a equipe do Guarani. O Ceará, amanhã, do dia 3, às 6h30, o Ceará recebe no Castelão o Avaí. Mais de 30 mil ingressos vendidos para essa partida. O Operário, na segunda-feira, o Operário recebe no Germano Krieger o Sport. Jogo importantíssimo também para o Sport. E na segunda-feira, às 21 horas, com a cobertura total dos canais Futebol Interior, Ponte Preta recebe a equipe do Paysandu no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta que também, precisa da vitória urgentemente para sair. Ele está fora da zona da degola. Porém, entretanto, com os últimos resultados, a equipe da Ponte Preta precisa dos 3 pontos para poder descolar mais, do Z4. O Ituano recebe também às 21h15 o CRB no Novelli Júnior, confronto direto. O Amazonas, na terça-feira, recebe na Arena Amazônia, recebe o América Mineiro, E também o Brusque, no outro confronto diretaço, O Brusque e Botafogo, eles estão, ali também brigando por essa zona, Nossa, horrível essa zona. Ficou muito bom agora, o Felipe Marques. E fechando a rodada, o Mirassol. O Mirassol recebe o Curitiba no Municipal de Mirassol. O Mirassol que precisa urgentemente também, se manter, está com 59 pontos, está no G4, mas precisa da vitória aí para consolidar mais ainda a pontuação para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Guarani, enquanto todos aí estão brigando para subir, nós estamos aí, como diz o Gustavo Marques, se classificando para a Série C. Sensacional, Gustavo Marques. Mas vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro de momento. Em primeiro vem o Santos com 65 pontos, segundo o Novo Horizontino com 63, em terceiro o Sport com 59, em quarto o Mirassol com 59. O Ceará vem na quinta colocação com 54, o Goiás com essa vitória parcial com 54, vai na sexta colocação. Na sétima, o Vila Nova vem com 52 pontos, em oitava, América Mineiro com 52 e na nona colocação, o Curitiba com 50. Na décima, Operário com 50, o Avaí na 11ª com 46.
Na 12ª colocação, o Amazonas com 45. Na 13ª, Chapecoense vai sendo derrotada, por enquanto, por Novo Horizontino por 1-0 com 40 pontos. O Paysandu na 14ª colocação com 40 pontos. E na 15ª colocação, o Botafogo com 39. Na 16ª colocação, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, a Ponte Preta, que irá jogar de segunda-feira, né, com a cobertura total dos canais de futebol interior contra o Paysandu, com 38 pontos. Aí entra a zona da degola. As equipes que estariam aí classificando, como diria Gustavo Marques, para a Série C. O CRB tem 36 pontos, o Ituano 34, o Brusque 33 e na última colocação o Guarani com 31. Caso haja uma vitória, né, hipotética do Guarani nessa partida contra o Goiás, né, o Guarani subiria para a 19ª colocação, colocaria o Brusque na última colocação e ficaria nada mais nada menos que a 4 pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é a Ponte Preta. Né? Então, assim, é um campeonato, assim, o Guarani teve, como diria o técnico Humberto Louser, né, na sua última passagem no Guarani, o campeonato ofertou oportunidades a mil ao Guarani. E o Guarani jogou todas as oportunidades no lixo, literalmente, né, com atuações pífias, com jogadores com... exatamente, isso que eu ia pedir. Se conseguir mandar, eu também quero. O Guarani que teve, né, várias e várias vezes a oportunidade de estar fora dessa zona do rebaixamento. O Guarani teve jogo adiado, né, estava com jogo a menos, teve jogo contra o Avaí em casa e que precisava de uma vitória 0-0, não conseguiu empate. Teve derrotas como a Novo Horizontino também em casa. O Guarani no primeiro turno também foi uma presa fácil dentro de casa e fora de casa. Então o campeonato do Guarani é isso que nós estamos vendo. Né, o Guarani que nessas últimas 4, né, partidas, estamos no intervalo 3,5, né, que é a primeira parte da primeira partida. Se o Guarani vencer a partida de hoje, o Guarani tem mais 3 decisões. Aí você tem o Amazonas, se você pega o Brusque fora de casa, e a última rodada você pega o Ceará que é a equipe, né, nada mais nada menos, que está lutando para conseguir uma vaga no G4. Então, assim, a tabela do Guarani é difícil. Para mim, o maior adversário do Guarani foi ele mesmo, Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante. Para você conhecer os resultados, já estamos rebaixados, é isso? Virtualmente, sim. Né, o Guarani está rebaixado se você for fazer uma matemática, né, nua e crua, né, você terminar uma rodada, um campeonato, né, o primeiro turno com 18 pontos, 11, né, com 11 pontos, a pontuação é pontuação de time rebaixado. Por mais que até a equipe do ABC caiu com 21 pontos, o Guarani tem 10 pontos a mais e está na última colocação. Então foi um campeonato muito difícil, onde a consistência, a constância e quem errou menos, que isso é o fato, né, do futebol, né, dizer, né, isso, boa, manda pra mim. Onde você o futebol... Que nessa foto aqui está parecendo um tio meu, não tá mais entre a gente, mas tá a cara do meu tio Cizinho, Assis. Então é velhinho pingão, é tio que não existe, mas tudo bem, né? Tamo bem na fita. Mas tudo bem. Você vou brincar com meu tio? Não, mas eu tô assim, tô me fez lembrar, um tio que eu gostava muito. Então tá bom. Então se você gostar de mim, faça o que eu te peço, né? Não pense nos outros, mas pense no total, Gustavo Marques. Positivo. Então, mas respondendo a pergunta, para você conhecer o resultado, é claro que matematicamente o Guarani ainda tem chance. Depende, da rival, mais uma vez. A Ponte Preta joga segunda-feira. Com esse resultado, para você o Guarani tá na Série C? Para mim o Guarani ele rasga todas as suas chances, né? Porque assim, tem uma combinação de resultados, né, Gustavo Marques, que até com 39 pontos o Guarani ele possa se manter na Série B. Por incrível que pareça, o campeonato é tão árduo, o Guarani foi tão cafajeste nesse campeonato brasileiro, desculpa a palavra, mas o Guarani tem ainda algumas combinações. É brincadeira. Então, assim, se o Guarani, dependendo da situação, se o Guarani até com 39 pontos, o Guarani pode ainda, né, com 2 vitórias aí, mas aí entra saldo de gols, entra número de vitórias, então, assim, fica mais difícil. Vamos dizer assim que virtualmente o Guarani é a última partida do Guarani, entre aspas, né, valendo alguma coisa na Série B, seria essa aqui. Obviamente, né, não vamos jogar a toalha, mas vamos ser realistas. Por tudo que o Guarani demonstrou nesse Campeonato Brasileiro, né, estamos vendo já o Gabriel Bispo de colete, provavelmente ele não voltará para o segundo tempo. O técnico Alan Al deve ter feito alguma mudança, tirou o Gabriel Bispo. Eu acredito, né, que com o Heitor, o Matheus Bueno, ou ele vai pra cima da Luca, ou vai pra cima, que é aquela, perder por 1 e perder por 10, Gustavo Marques, agora não importa.
Não importa o Guarani sair com os 3 pontos. Então vamos aguardar. Quando ali o Diógenes José Padovan de Andrade vai testando ali seu aparelho, né? Onde ele escuta, né? Albert, com o esse árbitro, resultado, VAR, você etc. colocaria a equipe do Guarani pra frente? Ah, colocaria. Vai entrar mudança, mas tá o entrando Anderson volante. Leite e o Pierre. Vai tirar o Heitor e vai sair o Bispo. Vamos ver se eu estou certo. Vai mexer na volante, Ele vai deixar o Ian, ou ele vai tirar o Ian e vai deixar lateral de ofício mesmo, vai colocar o Anderson Leite. O Anderson Leite que, né, por algum tempo aí ficou fora do estaleiro, depois do derby, né? E quando vamos ver a mudança, né? Então pra mim vai sair. Eu vou até marcar aqui, tá? Gabriel Bispo vai embora, vai entrar o 43-7, o Pierre, que é volante por volante. E pra mim vai sair o Heitor ou o Ian, né? O Heitor que é lateral, né? Por ofício. Que é o PR? Não entendi. O número do 47. 47. E vamos ver, o Anderson Leite, o 5 vai entrar. Agora vamos ver se vai ser no lugar do Ian ou do Heitor. Vamos aguardar aí ou vamos ver se eu errei, né? Bispo por Anderson Leite. Isso, agora eu quero ver quem é o PR, né? O PR vai entrar no lugar de quem? 33 pelo 5. Tá certo, o Anderson Leite, o PR, o Gabriel Bispo, né, foi embora, entrou o 5 o Anderson Leite. E agora mais também estão ali sofrendo ali com a plaquinha lá, né? Foi embora, acertei. O Ian, camisa 29, que sofreu muito, né, pelo lado esquerdo, vai embora. E entra o Pierre. Então o Pierre vai fazer o seguinte, o Pierre vai ser o meio-campo do Guarani, serão formado por 3 volantes. Provavelmente o Matheus Bueno, que tem mais qualidade de bola, será, entre aspas, o cérebro pensante. Enquanto pelos lados, né, o Heitor, que é um jogador mais experiente, vai ficar pelo lado, né, direito. E assim o Ian, que pouca experiência, sofreu muito, né, com o Rildo ali, sofreu muita bola nas costas, acabou saindo, Gustavo Marques. É isso aí, Albert Cavalcante, a bola está rolando no segundo tempo. Gustavo Marques vem aí, o Gagata de Ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Marques vem aí. Esse sou eu, vem o Bugre, chegou batendo pro gol. Espalma, Tadeu, sobrou pro Caio Dantas, vai fazer, perdeu, Albert. Minha Nossa Senhora! 30 segundos do segundo tempo. Uma bomba do Pierre de fora da área. Ali o Tadeu não conseguiu fazer ali, não conseguiu abraçar a bola, acabou socando a bola ali no meio da grande área. Quando veio o Caio Dantas, Dantas chegou inteiro, deveria ter batido com a perna esquerda. Se Ronaldo, quer que ser o Ronaldo? Só sua chegou aparência de com o bumbum, porque de futebol não tem nada. Lá ele. Pela falar a verdade, Albert. No rebote bate pro gol, cacete. Não, ali ele tinha que ter batido. Driblar. Com a situação Guarani está, deveria ter finalizado. Isso é verdade. E o Caio Dantas, mais uma vez, preciosíssimo. Olha ele de novo. Caio Dantas dominou, abriu, tira a zaga. E manda a bola pra fora. Escanteio já cobrado. Bola volta, reboteada. De novo, volta outra vez pro Heitor. Heitor, cruzamento, a bola vai pra fora. Tem arremesso manual. E favorecendo pro Bugre. O Bugre aperta. E cobrança ali da grande área. Sobe de cabeça pra tirar o Sander. A bola volta com o João Vitor. João Vitor, linha de fundo, cruzamento. Pega bem o goleiro Tadeu. Faz a defesa. O Guarani aperta como sempre, mas fazer não faz como nunca. Mas aí que tá, né? Quando ali tem um jogador ali, parece ser o Messias, né? O zagueiro do Goiás que está no gramado, né? Alguém acabou sentindo ali após um choque, né? O Guarani vai pra cima, né? Vai com tudo 2 minutos, a pressão ensurdecedora, né? Mas aquela, não adianta você ir pra cima como louco, né? E ali você ter ali, né? Não ter a tranquilidade. O Guarani faltou tranquilidade, né? Essa bola que o Tadeu acabou soltando, é que a bola veio forte, o chute forte do PR. Ali o Caio Dantas deveria ter concluído de perna esquerda, de qualquer jeito. Ele quis ainda dar um toquinho, driblar ainda, tirar o zagueiro que chegou na marcação e acabou ali perdendo a chance. E o Guarani vai por tudo ou nada, essa é a verdade aí, vamos dizer assim que esse aí seria o jogo da temporada, assim como foi contra o RB Bragantino, Gustavo Marques, que nós estávamos aqui, né, mas não vai dar nada, vai ficar sangado. E esse é o jogo da vida do Guarani, acabou essa aí, aí entra a matemática e depois irei passar para você, Gustavo Marques e amigos, as probabilidades, né, do que o Guarani precisa, né, porque precisa torcer. E o Falcadio, já era desde quando comecei a seguir o futebol interior. O Guarani só ladeira abaixo, acho que vou parar de seguir, quem sabe o Guarani leva mais sorte.
Lamentável pensar que em 2025 o Guarani fechará um clube, irá manter apenas seu estádio. O Falcadil disse que o Guarani está na situação depois que ele começou a acompanhar o futebol interior. Eu também concordo, fui eu que contratei esse monte de pé de rato, foi ele que contratou esse pé de rato, não foi o Falcadil. Fui eu que contratei, foi o Gustavo Marques, foi o futebol interior. Foi o futebol interior que trouxe Júnior Rocha. Foi o futebol interior, né, que apostou em jogadores de qualidade duvidosa. Realmente, eu concordo com você, Falcadil. Depois que você começou a acompanhar o futebol interior, realmente o Guarani foi de ladeira abaixo. Quem sabe depois você parar de seguir Exatamente, melhor, né? O ano passado quase subimos a culpa do futebol E vem interior. o Goiás, Sander, cruzamento na grande área, toque de cabeça, a bola vai pra fora, tenta ali o Wellington, não consegue. Tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. No YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá nervoso, Ah, mano, é cada coisa, né, velho? Todo respeito a vocês, pelo amor de Deus, né, velho? A incompetência dos que estão lá, a culpa é sempre de alguém. Não, é os caras que não teve competência, cara. A gente vê que tem a boa vontade de jogadores em campo, mas eles não têm a qualidade para vestir a camisa do Guarani. A culpa, logicamente, a culpa é da camisa azul. A culpa é do segundo uniforme, mas ninguém fala, né? A culpa dos que estavam, né? Que estão à frente do clube. Foi ele que se contrataram, não fui eu. Não pedi contratação de Matheus Mancini. Eu não pedi contratação de Marcelinho. Não fui eu que pedi, foi você, Gustavo. Não. Então vamos assim. Dê de César o que é de César, né? Aqui nós fazemos o simples, né? Nós somos torcedores que trabalhamos, né, eu no meu caso, o Gustavo Marques é jornalista, eu não sou jornalista, né, eu sou radialista, estamos fazendo aqui nosso amor pelo Guarani, só isso, quem errou foi eles. E João Vitor abriu o jogo para Heitor dominou lado direito, vai erguer a cabeça, cruza, Heitor, cruzamento, sobe para tirar na zaga e completa o Wellington para a equipe do Goiás, ele vai para cima, ergue a cabeça, vai tentar fazer o drible, preferiu soltar a bola curtinha pro camisa 50 que é o Juninho, e Juninho passa lado esquerdo, ele carrega-se a bola, tem liberdade, lá pela ponta ele parou, olhou, voltou, vai tentar fazer o toque, tá pedindo o Rildo, ele recebeu, recolheu, soltou, Caio Dantas recupera a bola pro Bugre, mas ele é lento, ele para, olha, lado direito, gira o corpo, faz o toque, dominando pro camisa 47 que é o Pierre, ele já abre o jogo pro Bueno, e Bueno pra Jefferson na ponta esquerda, ergueu a cabeça, dentro da grande área tem dois jogadores, cruzamento, passou, a bola tá viva, Vasto Goiás, volta Pierre de novo pro Caio Dantas, girou, vai fazer, perdeu, Caio Dantas. Escanteio, não perdeu. Teve um desvio, bola vai pra fora, não foi gol. Não o perdeu, Sander, foi não gol. foi ele, foi o Sander. Mas perdeu o gol. Mas como? Se o Sander tirou a bola. Não acertou, perdeu. Mas não perdeu, se perdeu se ele tivesse concluído. Quando ele recebeu, e pra mim a bola pegou no braço do próprio Caio Dantas, nada foi marcado. Né? Poderia ser falta de... Não, foi o Sander que tirou. Foi escanteio. Na hora que o Dantas ia finalizar, o Sander tirou. Espera um pouquinho, Pé. Vai que... não. Foi liberado. Escanteio e vai pra cobrança. Cruzamento na grande área. Toque de cabeça. A bola vai pra fora. Dessa vez também não perdeu. Bola pra fora. Tiro de meta pra equipe do Goiás. No caso do Gustavo Marques, né? Todos os jogadores. É lógico que a situação nossa requer isso, né? Mas assim, tem que ter 100% de aproveitamento. A bola chegou, ele nem cabeceou, na verdade, ele acabou batendo com o ombro, né? O escanteio da direita para a pequena área. Ali ele subiu com a marcação, acertou o ombro. A bola foi sem direção para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Goiás, já cobrada. Já cobrada, vai Tadeu fazer o toque na ponta esquerda. Ele dominou, ergueu a cabeça, faz o lançamento. A bola vem caindo aqui na ponta e pra fora não. Evitou a saída completa. Salustiano agora. Agora sim, a bola vai pra fora. Tem a cabeça manual favorecendo a equipe do Guarani. Ele desce ali para o Heitor cobrar. Heitor cobrou para Pierre. Pierre volta a bola, faz o lançamento pro campo ofensivo. Tentando achar alguém. Recebeu, que lindo toque. Vem o Bugre agora para fazer. Dominou para Caio Dantas. Caio Dantas. Perdeu de novo ou não perdeu? Ele ali, ele sofreu a carga, porém, entretanto, ali ele acabou se atrapalhando com a bola. Aí não perdeu. Não, o lance ali, ele acabou ali se atrapalhando com a bola. Perdeu o lance, sim, ele perdeu o lance. Não perdeu. Se ele tivesse deixado a bola passar... Pô,
Aí, se ele tiver acerta deixando a bola uma, passar... Albert. É verdade. É Ele não acerta uma. Artilheiro do campeonato. Tô falando do jogo, mas tem que fazer o campeonato. A bola não chega. Como não chegou? Artilheira. Chegou 3 vezes pra ele. É verdade. É 3 vezes chegou pra ele. 4, porque como que o não? Tadeu... 4. Esqueça. E não chegou? Vamos lá. Vamos contextualizar. Para de passar a mão na cabeça do Caio Dantas. Não é passar 11 gols no campeonato. Faz quantos jogos que ele não faz gol? Fez 2 defesas. Faz quantos jogos que ele não faz gol? Você tem uma equipe, pelo amor de Deus. Uma equipe que tá subindo. Pelo amor de Deus. A bola saiu agora. Depois você fala, a bola não chega nele. Poxa, chegou 3, 4 vezes e ele não conseguiu concluir. Aí você me fala que ele não perdeu. A culpa... Não perdeu o cacete. Perdeu sim. Ele perdeu gol? Não, perdeu 4. 4 gols ele já perdeu hoje. Eu não concordo. É artilheiro do campeonato. Mas faz quantos jogos que ele não faz gol? Eu não concordo. Para! Se você é fã, beleza. Mas não faz gol. Ele não faz gol. Atirou o campeonato, faz gol. Pelo tá amor certo. de Deus. Eu concordo com você, Gustavo. Você vê o nível que é essa Série B. Você vê o nível que tá a Série B, o Guarani vai cair. Um jogador tirando do campeonato não faz gol. Faz quantas rodadas que o Guarani que ele não faz gol pro Guarani? E vem o Bugre de novo, o Caio Dantas perde de novo. Sobe de cabeça, voltou batendo pro gol. A bola vai pra fora. Quase no rebote. No cruzamento tentou ali, o Caio Dantas não conseguiu. A bola voltou batendo pro gol ali. Quem Jefferson. foi ali? O Jefferson. Pra fora. Tiro de meta, Albert. Vamos lá, né? Do outro lado, você tem uma equipe que está lutando para subir. E você tem uma equipe que está na última colocação. Ora bolas, Gustavo Marques. Se o Caio Dantas, ou até mesmo a equipe do Guarani, fosse mais qualificada, não estaríamos na última colocação. Do outro lado, nós temos Tadeus, ou mais conhecido como Tadeu, fazendo milagres. Agora, mais uma vez, bola jogada da grande área, fizeram um sanduíche, o jogador do Guarani, a bola foi tirada da grande área, e ali o Jefferson bateu com a perna esquerda sobre o gol forte. Você vai pro gol, o Tadeu não iria conseguir passar de defesa. Agora, chamar o jogador, artilheiro do seu time, de ruim, você só pode estar bêbado mesmo. O Guarani está se classificando para a Série C, concordo com você. Ele é o melhor, o Caio Dantas é o melhor no jogo, o Caio Dantas é o melhor do campeonato, o Caio Dantas é o Ronaldo da Série B. Não, Pronto. Ronaldo da Série B não. Se é isso que você quer que eu fale, ele é um excelente jogador. Não, estou falando por números. Desculpa, desconsidere tudo que eu falei. Parabéns, o Caio Dantas, você é o cara. Vê o que o Fael Cardião falou aí. Que culpou o futebol anterior, por isso que o Guarani Albert tá Chupim do Caio Dantas. Exatamente. Mas você só defende o Caio Dantas, não pode falar do Caio Dantas. Se o camarada perde o gol, é privilégio do goleiro. É benefício do goleiro. Pô, o cara teve 4 oportunidades. 4, tudo bem, é tiro do campeonato. Vamos olhar pro jogo. Eu tô narrando esse jogo. É esse jogo que eu tô falando. Tô falando de artilheiro do campeonato, não. Tô falando desse jogo, que o Guarani perde o jogo. Vem de novo pela ponta direita. Dominou, pedalou, foi pra cima. Escancarou, cruzamento. Vai fazer, sobrou, tirou, voltou, pelo amor de Deus. Bate pro gol, vai pra fora. Quem que é ali, Albert? Lohan perde o gol também, escancarado, aberto. Mas toda jogada, viu? O Guarani, pelo que o Gustavo Marques tá falando, perdeu. Ele tá jogando com sub-5, né? O Guarani joga o time titular dele com um sub-5. Gente, do outro lado é o Goiás. Quando vai ter 2 mudanças na equipe do Goiás, né? Vai embora o camisa número... Nossa, ergueram a tábua aí de 80, né? Vai embora o camisa número 80, que é o Rildo, né? Cansou e vai entrando o camisa número 7, que é o Paulo Baia, que jogou na equipe da Ponte Preta. E também tá saindo o camisa, vamos ver quem está indo embora, que eu não consigo identificar. Mas eu sei que vai entrar o camisa número 27. Camisa número 27, né? O John Vasquez vai embora. E entrou camisa número 19, Gustavo Marques, Edson Felipe. Repita. Então, John Vasquez, o 27, lateral direito, foi embora. Entrou o 19, Edson Felipe. E o Rildo, camisa número 80, que bagunçou ali o cérebro do Ian. Camisa número 80, entrou camisa número 7, o Paulo Baia, que jogou por Campinas, jogou pela equipe da Ponte Preta. Abre o jogo, vem tocando bola outra vez ali a equipe do Goiás, lançamento, tá sozinho, escancarou, abriu, lance normal, cortou, Salustiano rouba, tira Salustiano, evita, e vem o Bugre outra vez, vem pra cima, é com o Pierre dominou, passou primeiro, tem Caio Dantas passando, tá escancarado na ponta, nada.
não marcou nada e vem Goiás. E no contragolpe com Paulo Baier, ele dominou, invadiu a grande área, cruzamento, se joga Salustiano, manda a bola pra fora, é escanteio pra equipe do Goiás, Albert. O Guarani, né, teve na jogada anterior, ali o Goiás fez bobinho a zaga adversária, né, a zaga do Guarani, e ali acho que tinha sido marcado impedimento, mas o juiz deixou rolar o jogo. Dito isso, no contra-ataque, João Vitor foi puxado na minha visão e ele não marcou nada, o Diógenes José Padovan de Andrade. E depois o contra-ataque, Paulo Baia, acabou conseguindo o escanteio quando veio o Goiás. E o cruzamento teve o desvio, a bola vai se perdendo aqui, mas evita a saída, domina com camisa 8 que é o Gava, Gava dominou, aceitou, escancarou, vai tentar ali criar a jogada do Goiás, vai vencendo pelo placar de 1-0, e falta outra vez com Gava, Gava dominou, voltou, fez o toque, aceitou ali pro camisa número 14 da equipe do Goiás, que é o Lucas Ribeiro, faz o lançamento, tira, afasta a zaga da equipe do Guarani, tenta ali no lançamento para Anderson Leite evitou a saída, fez o toque, a abertura de bola ali pro camisa número 39 da equipe do Bugre, que já tenta ali criar a jogada, lançamento lá pelo lado direito, vai tentando tocar bola a equipe do Bugre, é para Matheus Bueno, e Matheus Bueno vai tocando, vai trabalhando bola lá no sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem trabalhando o Salustiano, vamos lá, 14 minutos e 30, o chupim do Caio Dantas, pra você quem tá o melhor aí nesse segundo tempo, 14 minutos passados, Albert Cavalcante, o defensor de Caio Dantas. 14 minutos do segundo tempo, o Guarani começou bem, né, apertando ali, tendo as melhores chances ali, você teve chance com o Caio Dantas, duas com o Caio Dantas, e também teve chance com o Jefferson. O Guarani foi para blitz, foi para cima, né? Perdendo por 1, perdendo por 10. A situação em que o Guarani se encontra, né? O Guarani precisa do tudo ou nada, né? Precisa de um golzinho até para, né? Depois iremos passar numa combinação de resultados, né? O importante é pontuar e vai, né, sendo levado esse tabu de 22 anos, né? O Guarani vai, infelizmente, não consegue quebrar por enquanto. O Guarani é melhor na partida. O técnico Wagner Mancini mexeu na equipe para poder dar uma pressão do Guarani, mas o Guarani ainda é o dono do jogo. Só não pode isso, né? Querer dar toquinhos de primeira, fazendo a falta do Matheus Mancini, né? Toquinhos de primeira tem que ser mais objetivo, né? Tem que ser mais objetivo, um pouco mais, né, incisivo. E quando tiver as chances, Gustavo Marques, ter um pouco de tranquilidade. O Guarani está tendo, não pode só ter velocidade, né? Mas e deixar a pressa tomar conta. O Guarani precisa aí, né, ter um pouco mais de tranquilidade, sendo que a situação agora, né, não é para isso. Mas o Guarani precisa para poder vazar aí o goleiro Tadeu, que aí é para mim um dos destaques da equipe do Goiás. Abre o jogo, vem trabalhando bola a equipe do Goiás, que vence o jogo placar de 1-0, já trabalha, já cria ali jogada, a equipe do Goiás dentro de casa vence o jogo placar de 1-0, você viu o toque de Felipe Marques, 16 passados deste segundo tempo, você ligado e você conectado. Edson Felipe 19 em campo então, hein? Teve também ali a entrada do Paulo Baia, agora que foi informar os caras, hein? Já informou bem, né? Faz 20 minutos. Eu tô bem então, hein? Eu tô bem, né? Aí faz parte, né? Faz parte. Acho que ali, ó, né, tiveram outras coisas mais importantes, né? Quando o Guarani erra no campo de ataque. Só erra. Vem dominando outra vez, recupera Anderson Leite, vem descendo o Guarani na ponta, tenta tocar, perde. Outra vez vem tocando bola, vem Goiás. Ih, que lançamento, hein? Ih, que lançamento. Vem dominando o Paulo Baia, dominou, ajeitou, bateu pro gol, pra fora. Tiro de meta, Albert. Tiro de meta e o Goiás agora vai jogar aí no contra-ataque. O Guarani vai que nem um louco pra cima, né? Pra poder fazer o gol de empate. E o Goiás ali já mostrou o que vai fazer, né? Vai esperar o Guarani fazer o seu jogo, entre aspas, né? Vai dar o campo para o Guarani. E ali no contra-ataque, né? Com os homens de frente ali, né? Com o Paulo Baia, ali com o Marcão, que é artilheiro também do Goiás nesse campeonato. E quando ali uma falta ali não marcada, hein? Lá vem o Goiás. Vem o Goiás da ponta esquerda, vai ali, linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento, chegou batendo pro gol, Espalma, pegou ali no susto, pega, Espalma, manda a bola pra fora, escanteio para o Goiás, Albert. Tem milagre de um lado, também tem milagre do outro.
Jogada pelo lado esquerdo, cruzamento dentro da grande área, hein? Ali vem ele, o camisa número 18, o que fez o gol da vitória, por enquanto, parcial do Goiás, o Breno Herculano, conhecido também como Breno Orelha. Ali ele acabou batendo com a perna esquerda na gaveta do goleirão Pegorari, no lado direito do goleirão que fez a defesa. Que defesaça, que defesa linda do Pegorari. Quase o Goiás faz o segundo gol. Escanteio para a equipe esmeraldino pelo lado esquerdo, Gustavo Marques. O Goiás vai vencendo o jogo. Tem jogador tem atleta do Guarani caído ali, João Vitor, recebendo o atendimento. O Thiago fala, Goiás faz mais um. A Nai Pessim fala assim, bora de mais um Goiás. A Nai Pessim completa, Atlético Paranaense ou Vitória mais tarde? O que acham? O Vitória, Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, se o Atlético Paranaense jogar em casa, eu acredito que o Atlético Paranaense vença. E quando o João Vitor ali, está sentindo dores, é numa dividida, né? Que ocasionou esse contra-ataque monstro da equipe do Goiás. Parece que ele torceu ali, né? O tornozelo esquerdo, ficou prensado, né? O tornozelo esquerdo do João Vitor. E foi feio, hein? Prensou sim. E nada foi marcado, né? Quando vai entrar o Marlon Maranhão. Camisa número 77 vai entrar no lugar do João Vitor. João Vitor aí sentindo dores. Pode escrever, Gustavo Marques, que estamos também sem o João Vitor. Depois dessa entrada aí do Sander, nada foi marcado, nem revisado, nem o VAR chamou. O juizão mandou seguir, quase que o Goiás faz o segundo gol. Vai embora o João Vitor, 19, contundido. E entra o 77, Marlon Maranhão. Como disse os amigos internautas, né? Eu não vou repetir de novo. A culpa de Marlon Maranhão estar no elenco, assim, outros, né? Que citamos, a culpa é nossa. Futebol interior. Vai para a cobrança de escanteio, a bola tá viva, sobe de cabeça para cortar, a bola vai para fora. Tem arremesso manual para a equipe do Guarani. Então, Marlon Maranhão em campo, saindo o João Vitor. Que coisa, hein? O Guarani perde com essa mudança, Albert? Eu acredito que o Marlon Maranhão tenha mais qualidade que o João Vitor, mas o João Vitor é o famoso, né, o 100 Bolt, né? Olha o Goiás. Lá vem o Goiás, tenta, tira de qualquer maneira, a bola volta, outra vez reboteada, apenas pega com segurança em seus braços, marca a falta ali pro Guarani, é isso? Isso, falta pro Guarani, o Anderson Leite, né, foi sair no contra-ataque, acabou sendo puxado, né, no campo de defesa, né, por tentar fazer a ligação direta, acabou recebendo a falta. Mas no Maranhão tem mais qualidade com a bola nos pés, é verdade, mas na correria total, como diria você, né, o João Vitor tem mais tem mais essa qualidade. Porém é só, se você pudesse misturar João Vitor e Marlon Maranhão, colocar todos eles no liquidificador, sairia um jogador interessante. Tá certo, esse é Albert Cavalcante trazendo aí a sua opinião sobre a mudança do Alan Auer. Vem descendo o Guarani pela ponta direita, tem chance o bravo Bugre Guerreiro, dominou, escancarou, abriu, chegou batendo pro gol, para a defesa do goleiro Tadeu. Bem posicionado o goleiro do Goiás para fazer defesa, e ali parece ser o Maranhão, é isso que bateu pro gol, Albert? O Maranhão, né, ali tentou, né, soltou a perna, porém, entretanto, ali ao meio do gol, e o goleiro Tadeu fez a defesa. Segue no Serrinha, o Esmeraldino vai vencendo o Guarani por 1-0, o famoso GG, né, Goiás e Guarani. O Esmeraldino lutando, né, como o Guarani o ano passado estava lutando, né, com a mesma pontuação, né, o Guarani que terminou aí na 10ª colocação, o Guarani com as mesmas pontuações, o Guarani caiu de bico, né, nas últimas 8 rodadas, o Guarani após vencer o Novo Horizontino por 2-1 no Brinco de Ouro da Princesa, não soube mais o que é vencer, né, e o Esmeraldino vai fazendo aí a sua lição de casa, quarta vitória consecutiva, enquanto o Guarani que lutou para subir no ano passado, vai caindo para a Faz a inversão de peixinho, passa pelo Caio Dantas, ele não consegue cabecear, pediu pênalti, nada, o cruzamento outra vez, a bola tá viva, posse de bola favorecendo o Goiás e outro atleta ali caído, mas ninguém levantou rapidinho. Fora, e tá caído o Caio Dantas, para mim o Caio Dantas também é outro fora da partida. Do jeito que ele caiu ali com o ombro ali, pra mim, ele não vai conseguir se recuperar. Vamos ver o Guarani. Abre o jogo, domina aqui na ponta esquerda pra Jefferson. Jefferson dominou, joga a bola pra fora. Então. É pra quem sai volta perdendo. Com o Saluciano, mas o Guarani quer jogo. Olha lá, e o juizão tá o quê? Tá de costas pro lance. Mas se o próprio atleta se o próprio clube Guarani não tá ligando, o árbitro vai ligar. Exatamente, é aí que tá, né? E se tocar a bola, tá impedido.
Simples, já levantou. Não, tá levantando Tá agora. levantando, porque justamente Mão no ficaria ombro. impedido. A bola volta, faz o cruzamento, a inversão de bola aqui na ponta. Abre o jogo ali pro Jefferson. Jefferson domina com a perna esquerda. Escancarou ali pro Anderson Leite. Anderson Leite pro Bueno. E Bueno para, olha, vê com quem joga, passa, ajeita pro Jefferson de carrinho. Bola caiu ali para cima do Jefferson. Jefferson tá caído, ganha falta, favorecendo a equipe do Guarani. Atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 23:05 passado o segundo tempo. Fora de casa, 35ª rodada, Guarani perde, Goiás tem 1, Bugre tem 0. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu para Valinhos FM, também pelos canais Futebol Interior. Tem falta pro Bugre, a falta perigosa. O Guarani tem a chance de empatar o jogo. O Guarani vai perdendo. Jogada trabalhada, vai Heitor. Cruzamento na grande, era o toque de cabeça. Tadeu para fazer a defesa e salva o que seria o gol de empate do Guarani, Albert. Inacreditável. Inacreditável. Tadeus. Inacreditável. Hoje resolveu pegar tudo, hein? Falta batida intermediária pelo lado esquerdo. Heitor jogou na segunda trave. Ali na linha da pequena área, ali chegou o Marlon Maranhão, cabeceou firme e forte. Tadeu fez mais um milagre, escanteio para o Guarani. Cruzamento pro Bugre, caiu o Dantas, chegou batendo pro gol, foi todo, voltou, bateu, perdeu. Como perde? Como perde? Parece ser o Maranhão de novo. Marlon Maranhão, mais uma vez. Ixi, Maria. Vixe. Regis vem aí. Juninho vai embora, camisa número 50. E vai entrar o camisa número 10, o Regis. E vai embora o camisa número 8, o Rafael Gava. E vai entrar o camisa número 25, o Ian Lucas. Então, Rafael Gava, 8, vai embora. Entra o 25, o Ian Lucas. Juninho, 50, vai embora. E entra o cérebro pensante, né? O 10, Regis. Na equipe do Qual que é o Goiás. outro, o 25? É o 25. O 25 é o Ian Lucas. Então vamos lá, né? Vamos aí. E o Ian saiu para a entrada, o Ian entrou na entrada, na saída de quem? Rafael Gava, camisa número 8. Daí o Guarani teve duas oportunidades. A primeira aí, o Tadeu fez a defesa, e depois o Marlon Maranhão acabou perdendo a chance aí. O Guarani teve. Você viu, o Guarani na partida, for ver bem, o Guarani teve 4 chances de oportunidade de fazer o gol. O melhor jogador dessa partida é o Tadeu. Isso aí não tenha dúvida. Se o Pegorari estivesse no gol adversário, possivelmente o Guarani estaria vencendo por um placar elástico. 25:20, canais Futebol Interior, nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O tempo passa e o Bugre perde outra vez do campeonato. Trabalha a bola a equipe do Goiás, não tá valendo mais nada. E o Lionel, você não chama mais ele continua sendo para você o Lionel Regis ou não, Albert? Não, é o Regis. É o Regis, pra mim normal, jogador pra mim normal. Saiu do Guarani, Não, do jeito que aqui, saiu. porque aqui era Lionel Regis. Né? Quem passa por todo jogador que passa aqui, ele é tratado com carinho. Né? Nós passamos aí, tem uma ótima passagem a primeira vez em 2021, voltou, não teve boa passagem. Então pra mim é só o Regis e não sinto saudades. Olha o Jefferson, cruzamento tentando achar alguém, deu certo, a bola tá viva, vai invadir. Tira a equipe do Goiás. A bola volta com o Matheus Bueno. Matheus Bueno voltou, ajeitou, voltou outra vez pro Bueno. Bueno, ele recebeu para Heitor. Heitor fez o toque na ponta, devolução, linha de fundo, girou o corpo. Heitor vai fazer o cruzamento. O toque de cabeça, tira. Evita a bola que cairia na cabeça de Anderson Leite. O Bugre ganha. Parece ser um escanteio lá pelo lado esquerdo, Albert. Jogada trabalhada, né? Pelo lado direito, né? E ali o Heitor, né, fez o cruzamento, porém, entretanto, quando a zaga, dividida da zaga contra o ataque do Guarani, a bola saiu pela linha lateral, vai ser chamado latereio, né? O Jefferson toma a distância, vai bater o lateral dentro da pequena área. Vai para a cobrança, a bola até vive.
vai tentar ali outra vez criar a jogada, sai para tirar, tira de qualquer maneira, vem no contra-golpe, vem tentando trabalhar a bola o Paulo Baia, ele dominou, linha de fundo, vai ajeitar para fazer outra vez, pega Pegorari e Breno perde, e Pegorari acerta, Breno perde, Pegorari evita o que seria o segundo gol do Goiás, uma jogada bem trabalhada. Milagre, né? Como nós dissemos, né? Ali a jogada do Goiás seria esse, né? Ia dar o campo para o Guarani, e se o Guarani fosse esperto, poderia fazer o seu gol de empate e o Goiás sairia no contra-ataque. Que jogada, né? Do Paulo Baia pelo lado esquerdo, levou toda a marcação e cara a cara. Ele, Breno que fez, né? O Breno que fez, o Herculano, o Orelha, acabou fazendo o gol. Agora o Pegorari salvou, assim como o Tadeus. Escanteio para os homens. Escanteio, o cruzamento chega ali para afastar a zaga da equipe do Bugre. A bola volta reboteada outra vez para o Goiás. Quase 28 minutos. O Guarani vai perder o jogo. O Goiás vai vencendo com esse resultado. O Goiás continua na briga pelo acesso. E o Guarani vai perdendo ainda mais. Olha como o Regis deita. Regis faz ali o toque. Abertura de bola do Bira aqui na ponta direita. Trabalhando bola para a equipe do Goiás. Ali com Paulo Baia. Cruzamento na grande área. Passa por toda a extensão. Bola vai se perdendo para fora em arremesso normal. Pro Bugre na ponta direita no sistema defensivo. Canais Futebol Interior. Aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lá vai Regis, faz a abertura de bola, trabalhando com o Marcão. Ele faz a abertura, toque de bola aqui na ponta esquerda. Tenta ali fazer o lançamento, ficou tranquila para o Salustiano. Ele já completa, vai no contragolpe, domina para Caio Dantas ali, recebeu ali um carrinho forte e reclama de dores no joelho. Só amarelo, hein? É, só amarelo, né? O camisa número 19, né? O que entrou no lugar do John Vasquez, né? Que é o Edson Felipe. Ele acabou acertando ali o Caio Dantas no meio campo, né? Por uma tesoura. E só recebeu o cartão amarelo. Eu achei pouco, hein? Achei pouco, né? O camisa número 19 acabou ali dando uma tesoura no Caio Dantas. E quando ali, nós estamos ali vendo o Emerson, né? O camisa número 6, né? Se esticando ali, né? Se preparando para entrar e entra, né? O camisa número 6 entrou o Emerson, camisa número 6 entrou e foi embora ele, né? Que correu bastante, mais uma vez, né? Se fosse 200 metros rasos, seria campeão, né? O Jefferson corre muito, pensa pouco, assim como o João Vitor, né? Então o Guarani vai aí, né? Faz sua substituição, Caio Dantas ali testando para ver se está tudo ok, né? Parece que está sentindo alguma coisa, está mancando. E ali só ficou mesmo amarelado, só ali pro camisa número 19, o Edson Felipe. Pra mim não era só para amarelo, tá? Pra mim uma tesoura, né? Do jeito que foi pra mim, seria para cartão vermelho. Poderia aí, né? Colocou aí a vida, colocou ali, né? O jogador ali, exercer seu trabalho em risco. E vem tocando a bola na ponta esquerda, domina a equipe do Guarani com o Mancini. Ele faz lá o toque pro campo ofensivo, vê se acha alguém, não consegue, a bola volta reboteada, outra vez pro camisa número 3, Mancini da equipe do Guarani. Ele abre o jogo para Heitor. Heitor girou o corpo, cuidado aí, Heitor, foi tocado, pediu falta, ganhou. Falta lá pelo sistema defensivo, 30 neste segundo tempo. E o placar ao vivo, o Canais Futebol Interior informa, né? O Santos faz o terceiro gol com o Otero, né? Santos 3, Vila Nova 0 na Vila Belmiro. E com esse resultado, Gustavo Marques, né, agora essas equipes, né, Novo Horizontino e Santos brigam pelo título da Série B. Porque com esse resultado podemos aí cravar, faltando 4 rodadas para o fim do campeonato. O Santos já está na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vai para a cobrança de arremesso normal, o atleta da equipe do Goiás. Recupera o Guarani, o Anderson Leite, mas sai com bola e tudo. Ganha o arremesso normal aqui pelo lado direito. O Guarani vai perder o jogo. E com esse resultado também o Guarani praticamente com os 2 pés na Série C do Campeonato Brasileiro. Corpo inteiro, né? Não, isso aí é só, vamos dizer assim, que isso aí é só a constatação, né? 22 anos sem vencer aí, esse brasileiro, o Guarani teve vários recordes negativos quebrados, né? Foi o ano de 2024, né, de se esquecer, né? Do começo da temporada, do fim, quando, né, tudo começou lá atrás em 2023, no mês de julho, ou julho, se eu não me engano, quando o Guarani anunciou que o Guarani, que o CA teria como o seu CEO,
né, Ricardo Moisés, né? O Ricardo Moisés, que era presidente do Guarani, não poderia concorrer mais o pleito e colocou assim seu André Marconato. E assim o Ricardo Moisés acabou aí, né, sendo o CEO. E nisso houve a demissão de Pastana, né? E ele achou que, né, como ele foi muito bem na parte, né, de cuidar das finanças do Guarani, né, na parte financeira, que o futebol seria também a mesma, entre aspas, né, a mesma dificuldade. Não são, né? Não é, né? Porque você mexe mais do que nunca com o sentimento, né, do torcedor. E aí está, né? O objetivo e obrigação, o objetivo que era subir, né, e a obrigação era passar para a segunda fase do campeonato paulista, não aconteceu. Vencemos só 2 partidas no Campeonato Paulista, não caímos porque o RB Bragantino veio com 17 pontos. Fora aí a troca de treinadores, jogadores de qualidade totalmente, né? Explicar Marcelinho. Cadê o Marcelinho? Nem no banco de reserva. Olha, o Bueno fez o toque pro Anderson Leite. A bola vai pra fora. Escanteio. Não, dando impedimento, é isso, Albert? Dando impedimento, né? Bola em profundidade do Anderson Leite para o Emerson, né? Pelo lado esquerdo. Porém, entretanto, já subiu a bandeira. Foi marcado impedimento. E olhando aqui, Gustavo Marques, para mim não estava. E o Emerson fez o certo, tentou o lance, né? Se ele cruza, acaba a bola entrando, né? No caso, ali, lá ele, poderia ali ser validar o gol quando somem, né? Somem a bola do campo. Entrou! Sobe, vai sumindo, né? O Serrinha vai sumindo a bola, né? O time mandante vai sumindo com a bola, né? Obviamente, né? O que importa são os 3 pontos e o Guarani vai ofertando, como diria o técnico Humberto Louser, né, ofertando a derrota para a equipe do Goiás. E o Guarani vai decretando aí agora estou mais tranquilo, né, que essa derrota sela com o cartão amarelo pro Regis. Que coisa, né? hein? Regis, cartão amarelo pro Regis reclamando. Sensação de escolher errado o time que tá no gramado. Ah, não, é o que tem, cara, é o melhor em campo. Não, tô falando. A Copa Derby, eu entendi o que você quis dizer. A Copa Derby foi vencida com sucesso, campo, gramado top, foi vencido. Mas esqueceram de fazer a famosa recuperação e o tempo vai judicial. fechando, o Paulo Baia. Agora já perde a cabeça porque os jogadores já sabem que o Guarani tá na Série C. É o Anderson Leite ali com o Paulo Baia e depois agora o Heitor também. Ali vira o bololô e ali vai sobrando pro Guarani. Isso aí não... Bom, sendo que pro Guarani também... já ali, então eu vou falar pra você que pro Guarani também, tanto faz, tanto fez, né? Anderson Leite e o Paulo Baia, né? Aqui os já passaram aqui pro Campino, Paulo Baia. Então agora é só esperar agora ver se o árbitro quiser expulsar alguém, o Caio Dan, o jogador caiu, o árbitro não tá olhando, não tá nem vendo o que tá acontecendo. Não, é por isso que existe VAR, né? Mas ele tem que estar ligado, ele que é o comandante do jogo, ele tem que evitar que o negócio saia do limite, cara, né? Você tem um bololô ali dentro, ali, quando vai mostrar ali, primeiro o Paulo Baia pegou o Pierre, nada foi marcado, depois o Anderson Leite veio no rodo, e quando o Paulo Baia levantou, pensou em ir pra cima do Anderson Leite, Heitor foi lá e pegou ele pelo pescoço. Assim, esse é o final melancólico do Guarani nessa Série B. Essa é a verdade. Como eu volto a dizer, a repetir, né? Despedidas. A última despedida do Guarani agora, né, nessa Série B, é contra o Goiás, aqui no Serrinha. E depois nós teremos outra despedida, próxima rodada, na terça-feira, contra a equipe do Amazonas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 21 horas. E vai sendo a despedida, né, com essa derrota, né, matematicamente, lembrando que temos ainda, né, algumas rodadas. Mas assim, impossível, né? Acabou, o campeonato acabou. Quando tem empurra dos jogadores do Guarani, o tempo vai rolando, o tempo vai passando. E o Diógenes José Padovani de Andrade, o árbitro da partida do Espírito Santo, ainda está ali com o cartão amarelo na mão, fazendo as suas marcações, mas na verdade está esperando o dedo duro, ou seja, né, o árbitro de vídeo, ou seja, o Rodrigo Nunes de Sá, se ele viu alguma coisa, né, para poder aí, se precisar, divertir com mais cartões amarelos ou vermelhos. Gustavo Marques. Positivo, Albert Cavalcante, o Guarani vai perdendo, quase 37. 0 pro Guarani, 1 pro Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. No YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá esperando. Vai ter jogadores por lá. Você pode ter certeza, Heitor vai levar cartão amarelo. Aí teve também, olha lá, Anderson Leite, agora o Heitor teve cartão amarelo, teve o jogador do Goiás que estava no chão, o Pierre foi falar alguma coisa na orelha dele, vai levar cartão amarelo.
Vamos ver se terá expulsões, né? E é tudo que o Guarani precisa, né? Jogadores agora expulsos, né? E agora Não adianta Diógenes... mais nada, tá chovendo? Não, ali é a da placa, né? Da placa, como a placa ela se movimenta, né? Nós estamos vendo os pixels, né, dela, né? Porque ela vai mudar. Falou bonito, hein? Não, é verdade, os pixels, não é a chuva. Quando o juiz ali vai ele. apitar, vamos ver que ele vai... Eles analisaram o lance do VAR para ver se tinha alguma coisa. E ali o árbitro ali, o Diógenes José Panovani de Andrade, eu não quero falar, não posso dizer o que eu queria falar, né? Porque o nosso coordenador Carlos Corsato falou que nós não devemos proferir palavras, né, para a arbitragem de modo, né, subjetivo, pejorativo, subjetivo, sei lá. Então eu ia falar que o Diógenes nesse empurra, o Heitor pegando aí pelo pescoço o jogador do Goiás, né? Empurra, o Pierre ali faltou pulso. Pra não falar que faltou outra coisa, Gustavo. Vai tocando bola, a equipe do Goiás ganha um arremesso para a bola aqui na ponta direita. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado, você conectado. Agradecendo o carinho da audiência. Quem quer falar? Não tô vendo nada. Quem? Aqui, ó. Vamos lá. O José Marcelino aqui, ó. Quando o Goiás tá no campo de ataque, não tá vendo nada. Aperta o F5, velho. Você perdeu os gols do Santos. Abre o jogo, vem tocando com o Anderson Leite. Anderson Leite já faz o toque, vem na correria total. Ele abre o jogo para Pierre. Pierre solta a bola aqui na ponta, vem descendo o Guarani outra vez. Perde. Que coisa. Arremesso manual. Meu Deus, hein? Meia dúzia. Eu já esqueci de anotar alguma coisa. Eu atribuo o Gustavo Marques ao Guarani. Fala. Né? Você tá igual ao Guarani, perdidinho. Diga, meia dúzia. 17 foi embora o Jefferson, entrou 6 Emerson. Tá. Então 1, 2, 3, 5 mudanças do Guarani. Exatamente. Tá, daqui a pouco. Quem? Hã? Quem entrou? Emerson, camisa número 6 e foi embora, camisa número 17 Jefferson. Faz tempo, né? Vai fazer uns 20 minutos. Vem carregando a bola a equipe do Guarani. Olha o Caio Dantas, ajeitou, tentou, escancarou. Vai Guarani, chegou batendo pro gol. Espalma o goleiro. E Maranhão ajeitou, bateu pro gol. Tadeu salvo, que seria o gol de empate do Guarani, Albert. Pelo amor de Deus, não vamos colocar o nosso fracasso no campeonato pelo Tadeu, né? Mas assim, o Lohan, né, recebeu a bola dentro da grande área, girou o corpo. Assim como o centroavante, né, ali, brigador, bateu de pé na direita, girando o corpo, buscando o ângulo esquerdo do goleiro Tadeu. E ele fez a defesa, foi buscar, velho. E ele é baixinho assim, mas ele é ágil pra caramba. Que defesa é o nome do jogo. Cruzamento, tenta fazer o toque de cabeça, a bola volta, reboteada, tenta cortar, a bola vai caindo aqui na ponta. Tem jogador caído da equipe do Goiás e também do Guarani, o Regis. Matheus Mancini. E o Mancini. Jogaram juntos os dois, óbvio? Não, né? Não, aí no Guarani não. Olha que defesa, o Lohan bateu, que defesa do Tadeu. É aquela, né? Não adianta colocar, viu, o gol no o Guarani, né, assim assado, por conta do Tadeu. Esquece, as chances foram criadas, é verdade. Tadeu, ele fez aí as defesas aí que o Guarani poderia estar vencendo tranquilamente a partida, é verdade. Mas vamos dizer assim que essa derrota do Guarani já, vamos dizer assim que, né, nós já esperávamos. E o que o Guarani apresentou, né, durante o campeonato, isso aí é só a cereja do bolo, né? Mais uma vez, né, o Guarani cria, não consegue marcar. Quando vai mudar, vai embora o camisa número 31, o Wellington Matheus, e entra o camisa número 16, o Aloísio. Então foi embora o camisa número 31, o Wellington Matheus, e entrou o 16, Aloísio. Positivo, 41 minutos passados desse segundo tempo. O Goiás vai vencendo pelo placar de 1-0. 1 pro Goiás, 0 pro Guarani. O Guarani vai perdendo o jogo e com esse resultado a situação do Guarani vai ficando ainda mais complicada. Aliás, já complicou tudo que precisava. Já não tem mais forças. Já ficando quase impossível. Vai aguardar apenas. É isso, Albert, o jogo de segunda-feira para decretar o rebaixamento do Guarani? Terça-feira, né? Terça-feira, exatamente, né? Segunda-feira. Se for o jogo da Ponte Preta, depende do resultado. Depende do resultado só da Ponte? Depende do resultado do fechamento da rodada para ver aí se o Guarani ainda... o que conta é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, né? Então vamos aguardar, depende da pontuação
né, se a Ponte Preta vencer, ainda acho que na próxima rodada ainda contra o Amazonas, o Guarani ainda pode ter chances ainda. Meu Deus. Domina pela ponta direita, vai trabalhando bola a equipe do Guarani com Pierre. Pierre aceitou para Caio Dantas. Caio Dantas passou para Anderson Leite. Anderson Leite na ponta curtinha para Emerson. Emerson cortou, foi para cima e tem liberdade, vai bater pro gol. Ficou sem ângulo, a bola volta. Tenta ali, faz a versão de bola, cai aqui na ponta pro Anderson Leite. Anderson Leite, cruzamento, sobe de cabeça, afasta a zaga da equipe do Goiás. Completa outra vez. Chega para recuperar o Bugre, mas não consegue, a bola volta outra vez. Nossa, que lari. Aí foi puxado, caiu, ganha falta. Como o Guarani não consegue, né, finalizar, Albert? Eu fico, cara, é difícil. Quando finaliza, tem aí a noite inspirada, a tarde inspirada do goleiro, mas a dificuldade do Guarani para finalizar é uma coisa absurda. Estamos aí na última colocação, não é à toa, né? Não é à toa. Né, quando falta, né, o Pierre acabou levando o cartão amarelo, que deu uma caneta, a camisa número 25, né, o Ian Luca, que entrou agora no final do segundo tempo, deu uma caneta no Anderson Leite, que pelo amor de Deus. E quando aqui, ó, o de Santos, 1979, Albert Pé Frio, é verdade, eu sou pé frio mesmo, e eu não sei se você torce pro mesmo time que eu, então seu pé é quente, hein? Se você assistir o mesmo jogo que eu torço, você torce pro Guarani, você é pé quente. O coração hoje tá peludo, hein, Albert? Eu só estou respondendo. Hoje você tá bravo, Albert? O Zé Marcelino, né? Essa tempestade já estava anunciada. Quando acabou o Paulistão e ninguém deu atenção, é isso. Aí o clube virou essa casa da Maria Joana. Todo mundo faz o que quer, ninguém faz nada. Abraço do Marcelino. Parabéns, Marconato, parabéns, Ricardo Moisés, parabéns também, porque o não Pastana, que trouxe meia dúzia de pernas de pau e tinha condições de reverter a situação, trazer jogadores melhores. E o na Pecim, só quero que eles não deixem empatar agora no final. Então, tudo pode acontecer, hein? 43 minutos, para quem gosta de jogos aí esportivos, aguardem, eu acho que o Guarani empata esse jogo ainda, hein? Teve chances. Vem descendo, vem Pierre para a equipe do Guarani. A abertura de bola aqui na ponta, passa no primeiro, foi tocado, pediu falta, nada. Nada. E vem Regis, lado esquerdo, ajeitou, fez o toque, escancarou pro camisa 18, que é o Breno. Breno já abre o jogo aqui na ponta direita. Sistema ofensivo, vem trabalhando com Ian. Ian faz a inversão de bola da direita para a esquerda. Vem o Goiás, lado esquerdo, passou, ajeitou, cruzamento na grande, ela tira ali de qualquer maneira. Afasta, tira o perigo. A bola volta reboteada, chega ali para fazer o toque de cabeça. A bola volta outra vez da ponta esquerda, vem carregando olha, vai tentar fazer a inversão de bola. A bola volta outra vez com o sistema defensivo da equipe do Goiás. E o tempo vai passando, finalzinho de jogo. Olha o Ian pro Goiás. Ele para, solta a bola, domina aqui no lado direito. Outra vez, vem trabalhando com o Marcão. O Marcão fez o toque, cruzamento na grande área, tira ali o Salustiano. A bola volta, vem trabalhando bola aí equipe do Guarani, outra vez lá pelo sistema defensivo, vem trabalhando o Guarani, vai perdendo o jogo, que toque, que lindo, Caio Dantas, a abertura de bola para Emerson dominou lado esquerdo, fez o corte, foi para cima, passou no primeiro, passou no segundo, olha, respira, solta essa bola, domina ali com Pierre fez o toque totalmente errado, para recuperação do Goiás com o Regis, ele solta, devolução feita com Regis, ele faz o toque com uma tranquilidade imensa, como joga bem o Regis, lado esquerdo, vem trabalhando bola a equipe do Goiás, ele olha, já aceita 6 minutos de acréscimos, atrapalha a bola a equipe do Goiás com o Regis, olha como o Regis joga, olha a liberdade do Regis, tenta fazer o toque errado, vem Salustiano para completar, fingiu que foi, não foi, o Guarani não tem esquema de jogo, Guarani, cara, olha isso, Albert, tá escancarado, né? Você vê como o Goiás ele joga, você viu? Organizadinho, deu a bola pro Guarani, o Wagner Mancini sabe, assiste os jogos, sabe as dificuldades do Guarani, né? E você sem um meia de ofício, como o Luan disse, fica mais difícil aí, ó. Não Teve tem a tabela. Plano de jogo, não tem sistema, não tem nada. Não, e outra. E aí, ó, o Goiás, você viu que o Goiás sem força ele vai chegando? Ó, o contra-ataque monstro. O Salustiano tá aqui no meio campo. É que ele não quis. É que sentiu o jogador do Goiás, acabou sentindo alguma lesão ali, porque ali era. E põe a bola pra fora, não, Salustiano. Um pontinho pode ser importante, só que não. Trabalha, vem carregando com o Heitor. Heitor dominou, ergueu a cabeça, vem trabalhando bola, solta curtinha aqui pela ponta direita. A abertura de bola vem descendo o Bugre outra vez, solta a bola.
O Bugre tenta ali com o Bueno. Bueno ergue a cabeça, faz a inversão de bola de novo. Lá pela ponta direita, cruzamento na grande área. Passa por todo mundo e vai embora. Vai em linha de fundo, tiro de meta pro Goiás. O Heitor, né, fez o cruzamento pelo lado direito, ali na altura da pequena área, na marca penal. E ali a bola acabou ali passando a centímetros da perna esquerda do Lohan, que se jogou na bola. Se ele encosta na bola, poderia provavelmente ser o gol do empate do Guarani. Mas, como sempre, provavelmente, possivelmente, não aconteceu. Essa é a palavra do Guarani, essas são as palavras que os torcedores do Guarani usam desde o começo do Campeonato Paulista. Provavelmente, possivelmente, vai dar certo, deixa para a próxima. Isso não aconteceu. Estamos aí, estamos de corpo inteiro, o Guarani está decretado, o Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de 8 anos disputando a Série B, teve aí o ápice, né, do Campeonato Brasileiro, o ápice para subir em 2021. Aqui estávamos, onde aquele jogo entre o que o Rafael Martins fez aquela defesa do pênalti do Cano, o Pablo fez o gol na sequência. 2022 o Guarani sofreu, né, com o Mozart Santos, mas revelou alguns jogadores que trouxeram, né, na parte da grana, né, na parte do clube, né, para ajudar o Guarani na parte financeira, né, trouxe um retorno. E agora, em 2023, nós tivemos um primeiro turno em que brigamos pelo G4, depois caímos de bico. E 2024, assim como 2018, assim como 2017, assim como 2019, lutamos para não cair mais esse ano. Olha o Pierre, cruzamento, tira, afasta a zaga da equipe do Goiás, a bola volta com o Leite. Desperdiçada, a bola volta outra vez com o Mancini. Mancini na ponta esquerda, ele atrapalha a bola, domina outra vez, descendo com o Bueno. Bueno para Emerson, linha de fundo, Emerson sai de carrinho para afastar, para tirar o perigo, Marcão. Mandando bola para fora, tem arremesso manual. Lá pela ponta esquerda, favorecendo o Guarani, que perde o jogo pelo placar de 1-0. Minutos finais, faltando 2 para terminar. Vem carregando para domina com o Mancini. Mancini para Salustiano no círculo central. Salustiano ergue a cabeça. Vai tentar ali criar a jogada, fez o toque na ponta esquerda outra vez pro Bueno. Bueno, ele preparou, vai tentar fazer o toque, lançamento, fica tranquila para o atleta do Goiás, que já vai em lançamento lá na ponta esquerda, vem carregando bola, linha de fundo, vem o Guarani, vamos Bugre, chega para afastar, manda a bola para fora, parece ganhar um escanteio, tiro de meta, hein, Albert? Tiro de meta, né? O Salustiano com o Paulo Baia ganhou ali no corpo, o Paulo Baia desabou, mas a bola está já no campo de ataque, o Guarani tenta o gol de empate. Vem tocando, faz a abertura de bola, domina aqui pela direita, vai tentando criar a jogada, ergueu a cabeça, vai fazer o cruzamento, a bola tá viva, tentando acionar o Caio Dantas, não consegue, a bola vai se perdendo para fora, faltando 1 minuto para terminar o jogo. 1 minuto para terminar o jogo. Domina o Emerson, ele preparou, fez ali o toque, tentando ajeitar para tirar. Ali a equipe do Goiás pede, recupera, cruzamento, vai fintar no gol. Tira, afasta o perigo, mas a bola não saiu, voltou, chegou batendo pro gol, desvio. Bola para fora, escanteio pro Guarani, Albert. Blitz do Guarani, né? E no final da partida, enquanto aparecem os torcedores do Goiás ali aflitos, né? Por conta do resultado, o empate para o Guarani é péssimo, né? Por tudo que envolve, e para o Goiás também. O Goiás que precisa aí dessas vitórias aí para poder sonhar com acesso para a Série A de 2025. Vai terminar o jogo, é a última chance do Guarani empatar o jogo. Heitor na bola, cruzamento, sai para tirar, sobrou, vai fazer, tira, a bola volta outra vez, Ebotiana completa a equipe do Goiás, tira de qualquer maneira, a bola volta, outra vez Ebotiana, vai para cima, senão vai terminar, tenta ali, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora, vai terminar o árbitro, o Guarani vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. 1 pro Goiás, 0 pro Guarani, Albert. Quando ali sela, né? Por mais que tenha chance, o Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. Parabéns aos envolvidos, né? Ao todo, né? O CA que tanto bateu no peito e que o Guarani estaria em outro patamar. O Guarani não iria passar mais, que brigar por rebaixamento era coisa do passado. Realmente, né, se for levar ao pé da letra que Gustavo Marques disse, né,
parabéns, né, aos envolvidos. O Guarani está classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Apita o árbitro, perde o jogo. O Guarani perde o jogo e está mais próximo da Série C do que nunca. Que coisa, hein? Que situação o Guarani vive. Triste. Triste, Albert. Os jogadores ali, ó, estão ali todos já... sabe que acabou. Já acabou, né? O Matheus Salustiano agachado, Heitor, né, caído no campo, lá, o Matheus Mancini lá. O papai não ajudou, né, Matheus Mancini? O Wagner Mancini, o treinador do... É o pai dele, é filho do Matheus, você não sabia? E olha que eu... Não, sabendo agora, por isso que eu falo pra você, está igual o Guarani. Muito obrigado, tá? Eu dou destaque. Até porque o seu papel é informar, né? Mas por que você não presta atenção? Você não gosta do... Você acha que eu falo bobagem no microfone? Não, eu só queria saber só. Não? É porque eu vou absorver apenas aquilo que interessa. Então, assim, que essa informação que eu Mas agora me interessou. Ó, que nem o Hever. Mas, o pai não cumprimenta o filho? O quê? Aqueles já se abraçaram, se beijaram já, né? O Hever ali, ó, é o ex-zagueiro do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, jogou pelo Flamengo e foi campeão com o Wagner Mancini quando eles foram jogadores pelo Paulista de Jundiaí, que foram campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Né, quando os jogadores ali do Goiás vão ali saudar a sua torcida, né, porque a luta continua, né, vai diminuindo a distância da última do Mirassol, né, que é a primeira equipe fora do acesso, né, vai ganhando pontos, vai criando-se a expectativa, a esperança. Então foram 4 jogos consecutivos, aí o Goiás vem vencendo e pode sonhar com coisas maiores. Mas e do outro lado, o que interessa, que é o nosso, né, os jogadores já estão, né, já rumo ao vestiário número 2, né, onde o Guarani foi derrotado, né, por 1-0. E o Guarani continua essa sina de não vencer times de Goiás, em Goiânia, em Goiás. Quando ali nós estamos vendo o João Vitor ali, ó, saindo, ó, mancando, esse aí, como eu já disse, na hora do lance que nós vimos ali, é tornozelo, né? O Guarani está virtualmente aí na zona, né? Eu quero ouvir o Tadeu. Vamos ouvir o goleiro, vamos ouvir o Tadeu. Chegar aos 63 pontos, não estamos preocupados com o rival. A gente sabe que é difícil, mas na tabela de porcentagem nós temos ainda um pouquinho ali. Então enquanto estiver a gente vai lutar. Depende agora de 2 resultados para ver se a gente vai se aproximar ou se vai manter a mesma distância. Independente disso, nós temos que focar no jogo lá em Maceió, que é o que a gente precisa, é continuar vencendo. A equipe tendo uma sequência boa, então precisamos continuar. Mesmo da dificuldade que é, agora a gente precisa esperar os resultados, que eles sejam favoráveis a nós, e a gente vai com tudo para Maceió para buscar mais uma vitória. Tá aí, né? Eu vou falar, foi o destaque, né, do jogo, né? O destaque do jogo foi o Tadeu, né? Por mais aí que a efetividade, né, dos jogadores do Guarani também, né? A mira, pífio, né? Mas adivinha quem chegou atrasado no lance, né, do primeiro gol, né? O único gol da partida, o gol do Breno Herculano, conhecido também como Breno Orelha, né? Você sabe, vocês imaginam o porquê, né? Ali o Matheus Mancini acabou só olhando a bola e esqueceu de estar junto com o jogador, né? Falha que saiu aí o gol da equipe do Goiás. E o Guarani agora, né, agora são exatamente agora, que horas são agora, Gustavo Marques? Tá ali, ó. 19 horas, isso mesmo, né? 19 horas e 5 minutos, horário, né, de Brasília. A gente já pode decretar, afirmar, né, que o Guarani, oficialmente, o Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Mais uma vez, agradecer aos responsáveis, né? O presídio André Marconato, né, que está de licença, né, por conta de questões de saúde, né? O Rômulo Amaro agora, vamos ouvir o Pegorari. Em primeiro lugar, foi um ano muito difícil pro Guarani, cara. Pensar bem no que eu vou falar aqui para não me complicar depois. Foi um ano muito difícil pro Guarani desde o Campeonato Paulista, onde a gente se livrou na última rodada diante do Bragantino em casa, né? E começamos a Série B de uma maneira muito parecida com o Paulista, né? Uma reformulação ali dentro
elenco, dentro do vestiário e infelizmente não tem como enganar o torcedor no momento desse. Infelizmente foi um ano que pro Guarani não deu nada certo, cara. A gente trabalha, a gente se esforça, principalmente a gente que tem uma identidade muito grande com o clube, por ser até da região e no momento desse aí acabar perdendo os jogos em casa de uma maneira que não é que a gente espera, que a gente trabalha muito para não errar, né? Eu costumo dizer que no futebol a gente não é passivo de erro. Tem que errar menos. Uma hora você vai errar. Infelizmente, aconteceu erros, não só da minha parte, como de todo mundo em momentos capitais, nessa luta contra o rebaixamento. Mas é manter a cabeça focada, velho. Manter não sei nem como falar pra vocês. Manter a cabeça no lugar, porque foi um ano realmente muito difícil. Particular pra mim também. Uma lesão muito grave, uma volta, outra lesão do adutor, que é uma coisa normal, que você volta depois de uma lesão e acaba acontecendo isso. Então, você acaba perdendo muito ritmo. É um ano muito picado, é um ano muito parado e a gente vai na superação, vai do jeito que dá, mas infelizmente não terminou como a gente queria. Mas agora é torcer para os adversários para não decretar de vez agora esse rebaixamento e terminar de uma maneira digna, honrando essa camisa que é o mais importante que a gente tem que fazer, uma camisa gigantesca do futebol brasileiro. Então, manter a cabeça no lugar e planejar aí para o ano que vem, porque o lugar do Guarani não é nem na Série B, é na Série A, e agora que eu passei. Então tem que dar um jeito de subir esse time para B e subir esse time para A. Essa é a minha visão. Tá aí Pegorari, esse decretou, né? Pegorari, né? O goleiro Pegorari, né? Que acaba de decretar que o Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Não está nem para estar na B, né? Para estar na A e tem que reformular para C para subir para B. E é isso, Gustavo, né? Ele falou de erros, né? Ele que antes de tudo, né? Antes de lesões, né? Teve uma lesão e realmente eu concordo que todos nós somos seres humanos. Mas antes de tudo eu volto uma fala em que o Pegorari cobrou efetividade dos homens de frente, que não adiantava a turma lá atrás segurar a onda e a turma da frente faltar efetividade. Pois bem, como eu falo pra você, né, tem algumas coisas que o peixe morre pela boca, né? Tem hora que a gente fala demais e acaba virando contra a gente. Contra o Novo Horizontino, creio que foi 2 falhas dele, né, fora outros jogos. E só um detalhe também, o Vladimir que sentiu a dor, né, nas costas, né, não está nessa partida. O Douglas Borges também ficou fora por conta de lesões, também o Luan Dias, etc, etc. É um momento muito difícil. Eu estou falando assim para vocês, para nossa grande audiência, é um momento, né, na Valinhos FM 87,9, você que está no YouTube, nos canais de áudio. É uma situação assim que a gente tem que se controlar muito, como disse mesmo o Pegorari, para não falar coisas a mais, né? Para você não ter que sair da casinha. Eu confesso para vocês que após a última partida, o Gustavo Marques aqui estava ao meu lado aqui, eu fiquei muito emocionado após a partida, né? A gente se emocionou aí, né? Então assim, eu tive o cuidado, o trabalho durante essa semana, Gustavo, de eu estar aqui com essa serenidade que eu estou. Por incrível que pareça, se vocês me entendem, eu preciso estar sereno, assim o Gustavo Marques, assim, para não dizer coisas a mais, né? Até o Pegorari, né, acabou de, né, decretar aí que realmente não enganar o torcedor, etc, etc, né, lesão. Mas assim, a partir do momento em que você aponta o erro dos seus companheiros e acaba falhando, né? Aí você tem lesão, etc, etc. Cara, o ano do Guarani não deu certo. E todo mundo viu que o ano do Guarani não deu certo. Ele fez o resumo que eu venho batendo nessa tecla. Só que será que quais jogadores serão homens, né, de ficar para essa Série C? Duvido. Eu tenho quase certeza que os 70% em que o Guarani começou a Série B do Campeonato Brasileiro, que vieram da Série A, um Campeonato Paulista pífio, não ficarão para a Série C. Sabe por quê? Porque quem honra isso aqui, quem vai sofrer isso aqui com Série C, ou quem sofre é nós.
somos nós, torcedores. Nós que vamos lá, pagamos nosso ingresso, nós vamos lá na loja oficial do Guarani e compramos o material. Pesquisa o valor dessa camisa. Foi dado isso aqui, Gustavo? Foi, isso aqui o Gustavo Marques comprou. Isso aqui o Albert Cavalcante comprou. Quantas e quantas vezes você lá no Brinco de Ouro da Princesa, sentado no concreto? Quantas chuva, sol, quantas vezes nós não tínhamos dinheiro? Isso é o Gustavo Marques. Eu não conheci o Gustavo Marques, mas o Gustavo Marques pode afirmar isso. Quantas vezes nós não tínhamos condições de comprar o ingresso do bilhete do Guarani na Série A, né? Nós íamos no Cid Ferreira, pedir lá, Cid, tem que arrumar um ingresso, jogo importante pro Guarani. Então nós que estamos, a instituição vai ficar. E assim, os que brigaram tanto para ser os comandantes do Guarani Futebol Clube nesse triênio, eles deixam o Guarani nessa situação, onde o nosso presidente está doente, afastado, não apareceu, até mesmo quando estava bom de saúde, né? Nós tínhamos um CEO que achou que mexer com valor, né? Foi um dos, né, que encabeçou a recuperação judicial, fez fora de campo, mas não fez a recuperação judicial, que eu sempre bati nessa tecla, dentro do gramado, dentro das 4 linhas, né? Profissionalizante, ser um cara profissional, querendo ou não, né? Hoje você tem um supervisor, entre aspas, né? Que agora não pode falar, superintendente de futebol, né? Que é o Rodrigo Pastana. Ele é um cara que, na minha humilde opinião, poderia ser qualquer outro, mas que não pudesse ser pessoas que fazem parte do CA, como era o Ricardo Moisés, né? Quando você dentro do clube, você não tem oposição, onde todos dizem amém para o que o rei fala, né? Salve o rei, é isso que acontece, não tem oposição, não tem, o comodismo atacou o Guarani, e isso é o reflexo do Guarani Futebol Clube hoje. Série C do Campeonato Brasileiro, Gustavo Marques, e ainda vão mudar, né? Parece que vão mudar. Antes era disputa de o primeiro, né, era de mata-mata, etc. Agora vão mudar para pontos corridos. Vamos ver desses jogadores que aqui estão, quais e quantos vão ficar. Não é fácil jogar a Série C, gente. Não é fácil. E lembrando que você tem que montar um time para o Campeonato Paulista, que você vai ter Novo Horizontino Série A, Mirassol possivelmente Série A, e eles não vão entrar com jogadores que disputaram a Série B. Então nós iremos disputar outro campeonato brasileiro, um campeonato paulista. E se repetir, como eu, Gustavo Marques, batemos nessa tecla, se você fez em 10 jogos, em 12 jogos você fez 10 pontos, Gustavo, a gente falou aqui. No primeiro jogo contra o Vila Nova, que nós perdemos de 2-0, nós falamos aqui, se o Guarani repetisse a mesma pontuação no Campeonato Paulista, eram 30 pontos. Gustavo, quantos pontos o Guarani está? 31. Não somos gênios da lâmpada, podem puxar, depois aí vocês puxam no canal Futebol Interior no YouTube. A projeção, o jogo era Vila Nova e Guarani. Na época eu estava de bigodinho ainda, pode olhar lá. Quando fizemos a análise do campeonato, final do Campeonato Paulista, pro Campeonato Brasileiro, eu estava de bigodinho, pode olhar o vídeo depois. Disse e falei aqui pro Gustavo Marques, o Guarani em 12 jogos foi 10 pontos. 10 pontos você vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro com 30 pontos. O Guarani está com 31 pontos, foi isso que aconteceu. A mediocridade atacou, ficou e se instalou. Ano difícil pro Guarani? Sim, ano difícil pro Guarani, mas o Guarani se colocou nisso. Vou chamar o intervalo comercial já, também, Felipe, espera aí que eu vou chamar o intervalo comercial, achei que estou se alongando muito. Mas assim, em cima do que o Pegorari falou. Vocês são sócios do desastre. Uma salva de palmas, só me ajuda aí. Uma salva de palmas para vocês. Vocês que lutaram tanto por ter título, de ter algum cargo no Guarani Futebol Clube. Vocês que acharam aí a contratação de Chay como a última bolacha do pacote. Vocês que trouxeram jogadores de qualidade de muita dúvida. Qualidade e quantidade tem a diferença. Você que pegou o Rafael Freitas, né, para ganhar mais rodagem, empresta, fica com o Marcelinho, tá certo? Fora tantos e outros, né, atrocidades que fizeram com o Guarani Futebol Clube. Juro para vocês que estou aqui
Eu estou aqui hoje, estou encarnado numa pessoa que eu não sou. Estou aqui me segurando, realmente estou me segurando, estou aqui sendo contido para não falar o que realmente eu deveria falar. Vamos jogar a Série C. Tudo bem, mas a Série C, tudo bem, mas você... Será que o Boa Esporte tá lá ainda? Mas depois tem que olhar a Série C. Depois ainda a minha preocupação é outra. A minha preocupação é essa. Que forma de terminar um campeonato brasileiro. Objetivo, obrigação, senhor Ricardo Moisés, que não está mais no clube, eu não sei nem porque eu tô falando. Senhor André Marconato, objetivo, obrigação. Rebaixamento no Guarani, brigar para não cair é coisa do passado. Estamos vendo mesmo, é verdade. Volto a dizer, Gustavo Marques matou a charada. Ricardo Moisés e André Marconato, eles brigaram para a classificação do Guarani para a Série C. Parabéns aos envolvidos. Como já diz o velho ditado, é melhor dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Então assim o Guarani fez. Vai para a Série C, depois já numa tungada só vai para a Série B, Série A. Gente, pior administração do Guarani dos últimos tempos. Pior administração. O Guarani se segurou na época em que as vacas eram magras. A vergonha maior é o ano de maior faturamento do Guarani. O ano de maior faturamento vocês conseguiram montar um time pífio. O ano passado, Humberto Louser, nessa segunda janela, na segunda janela, pediu jogadores que pudessem fazer diferença. Vocês me vieram com o Robinho. Quem é o Robinho? O Trubisky. Trubisky saiu daqui, foi pro Ceará soltando o marimbondo pra diretoria do Guarani. Humberto Louser, o trabalho dele foi cortar as pernas. E se o Guarani subisse, ia ser o acesso culposo, sem intenção de subir. O Guarani precisando de peças. O Bruninho tá bem. Chegou ali na metade, faltou gás, faltou força. Coca-Cola de 5 litros, faltou gás. E ninguém viu, mas não, vamos fazer o mesmo método de 2023, que foi um método que esquece. Tudo é volátil na vida, futebol se muda em um segundo. Parabéns aos envolvidos. Estamos na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos para um break e daqui a pouco a gente já volta. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos.
Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Invicto. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Pois bem, estamos de volta com vocês aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87.9. Jornada esportiva que teve o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também o restaurante do Dadá, Disque Entregas no 3242-3125, ou peça pelo delivery pelo WhatsApp 997883821. Chamou, pediu, chegou. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. 15ª rodada, Guarani perde jogando 16ª, perdão. Oi? 30ª, desculpa. Que faz, hein? Rodada do Campeonato Brasileiro, o Bravo Bugre Guerreiro perde o jogo, né? Que coisa, que coisa, que coisa. O Guarani jogando fora de casa, necessitando da vitória. Era para ter vencido, teve chances. Se não fosse o Tadeu, o Guarani poderia ter vencido o jogo, mas como não. Se não fosse a falta de competência, o Guarani não caiu hoje. Né? Esses gols, esse é um jogo que o Guarani tem um retrospecto terrível contra o time de Goiás.
22 anos, né? Então a competência não é... Não, a incompetência, a incompetência são os envolvidos. Mas quando eu falei que o Caio Dantas perdeu o gol, você falou, não perdeu. O zagueiro que tirou. Não, incompetência... Ué, se você assistiu, você estava no mesmo jogo que eu. Né? Você, o Guarani por diversas vezes, falou Tadeus. Então... Por diversas vezes falou Tadeus. Isso. Se não fosse as defesas que o Tadeu... Não tô falando que o Guarani jogou bem ou mal. Se não fosse as defesas que você mesmo elogiou o goleiro do Goiás, o Guarani certamente teria vencido o jogo. Isso, por isso que quando você fala em que os jogadores perderam gol, etc, que eu não concordo em alguns lances. Mas então você tá voltando na... Não, eu estou voltando no que você está dizendo. Do outro lado tem uma equipe que está lutando para subir, assim como fez foi quantos o Sport, gols, Albert? etc. Quantos gols o Goiás fez? 1-0. Quantas chances o Guarani perdeu? O goleiro pegou? E o que eu tô falando? Não, você perder esse goleiro, Eu falei, se não fosse o Tadeu, certamente o Guarani teria vencido o jogo. Agora você falar que perdeu. Foi o que eu falei aqui, você falou, não concordo. Foi o que eu falei. Se não fosse o Tadeu, o Guarani teria vencido o jogo. E o Guarani não está sendo rebaixado hoje. Eu não tô falando de rebaixamento, Albert. Você me interrompeu do que eu falei, que se não fosse o Tadeu, o Guarani teria vencido o jogo. Eu não tô falando que foi por causa desse jogo o Guarani tá independentemente, o Guarani poderia ter metido 5-1 no Goiás. Pra mim não mudaria nada, o Guarani tá rebaixado. Não, aí não. Tô falando da partida. Não, se tivesse vencido, da não. partida. Se tivesse vencido, da não. partida. Até teoricamente o Guarani não tá rebaixado. Matematicamente? Não, matematicamente não, mas então só que pronto. Rebaixou contra o Botafogo, vai. Não, perdeu sim, mas o mérito perdeu, não é rebaixamento. Eu tô fazendo uma análise do que foi a partida. Tá, beleza. É da partida. O Guarani teve chances de fazer 3, 4 gols. O Tadeu fez 3 grandes defesas. O placar tá aí, 1-0 pro Goiás. Merecia ter vencido o Guarani? Não mereceu? Não. O time que ganha é o time que acerta. É o time que erra menos. E o Goiás errou menos. O Guarani errou mais. Perdeu o jogo. 1-0 pro Goiás. Foi por causa desse jogo o Guarani rebaixou? Não. O Guarani tá rebaixado faz tempo. O Guarani é um time que desde a 8ª rodada está na zona de rebaixamento. E só lembrando, né, em cima que você está dizendo aí, né, desse prelúdio, né, como você está dizendo, coisa tão... lembrando aí, né, mais uma vez, né, o Guarani que a sua bagunça interna, né, mais uma vez, parabéns aos os envolvidos, né, onde que o Renova Guarani, com a ala, né, que sempre, né, foi ativa, que sempre brigou para estar, né, no comando do Guarani Futebol Clube, né, para você ter uma ideia que a bagunça é tanta, né, que o conselho que seria para fiscalizar, né, lembrando que dentro do Guarani, dentro do CA, você é um trabalho voluntário, né, você está lá, você dispõe o seu tempo, né, você deixa tudo, seria o certo, né? Você dispõe, você abre mão de muita coisa para poder ir prol clube, certo? Não temos presidente remunerado, sim um CA, um conselho de administração, cada um tem suas empresas ou vive, etc. Então imagine só, se o seu conselheiro fiscal, né, que ele foi eleito, se ele foi eleito, quer dizer que se ele se dispôs a abrir mão da sua vida pessoal. Você concorda comigo, Gustavo? Bom, eu tenho uma empresa, eu vou deixar a minha empresa e vou trabalhar, né, em prol ao Guarani Futebol Clube. Imagine só quando você acaba revirando, mexendo, procurando o conselheiro fiscal, né, o que é para estar ali, né, fiscalizando. Ele é o cara que recebe, meu amigo. Ele recebe. Alguma coisa errada não está certa. Infelizmente... Mas quem tem que ver isso? Infelizmente, quem tem que ver isso? Estatuto. Ninguém faz nada. Mas o problema, Gustavo... Ninguém faz nada. O problema Cadê é o os seguinte, conselheiros agora? Mas, Gustavo, cadê os caras que colocaram essa Corja aí como presidente do Guarani? Corja que eu falo o quê? Ricardo Moisés, Ana Marcolata. Cadê os conselheiros? Agora não adianta falar, não adianta vir na internet, não adianta protestar, não adianta falar. Gustavo, mas vocês deveriam cobrar. Não tô falando daquilo que você falou. Tô falando desses problemas, não. Eu tô juntamente falando, até porque o ano que vem você faz parte, né? Você faz parte. Eu acredito que conselheiro ele serve para quê? Se o camarada ele tem um poder do voto em suas mãos, ele tem um poder também de cobrança.
Sim, Se o eleitor ele tem um poder de votar, ele também tem todo o direito de cobrar. A maioria não vence. ficar assistindo o desastre acontecer. Agora não adianta vir aqui culpar o Renova, culpar o Avante, culpar o sei Não, que lá. não é Agora co- não adianta colocar Gustavo. culpados. Não adianta tentar achar o erro. Não vai adiantar nada, não vai tirar o Guarani dessa situação. Eu quero ver agora os conselheiros, também não adianta nada, deveriam ter feito isso antes. Chegou no ponto onde... Deveriam ter cobrado, deveriam ter pegado o André Marconato aqui pela camisa, jogar ele na parede, que vocês têm o livre acesso ao Marconato. Vocês têm o livre acesso com ele, poderiam ter colocado eles na parede e falar, e aí, meu amigo, vocês vão deixar o Guarani ser rebaixado mesmo? Agora não adianta colocar culpado, não adianta achar erro, o Guarani tá na Série C e você, amigo conselheiro, você tem uma culpa nisso. Sócios. Você é sócio, Desastre. você tem culpa nisso. Vocês votaram, vocês não cobraram. Mais uma vez, tá cheio de conselheiro aqui que eu conheço na internet. Nossa, falando um monte. Desabafando, mas vai adiantar desabafar Gustavo, na internet? Esse é o principal desculpa. Esse é o principal erro do Guarani. É achar que internet é lugar de fazer manifestação. É achar que Facebook, é achar que Twitter, é achar que Instagram, ele é algo que você pode manifestar, não vai adiantar nada, meu amigo. Não vai adiantar nada. Deveriam ter cobrado. E quando eu faço comparação aqui, todo mundo vai, mas não pode. Eu faço comparação. O Guarani é a casa da mãe Joana. Fazem o que querem e ninguém faz nada. Ah, mas se você falar isso daí, vão falar, mas você também é torcedor, por que você não vai cobrar não? Isso daí é obrigação de organizada. Cobrar, fazer manifestação, fazer pressão, pegar esses pés de rato pelo colarinho, é função de organizada. É função de organizada pra fazer isso daí. Agora não adianta vir aqui e meter o cacete, falar um monte na internet e no Facebook. Vocês acham que o Pegorari vai agora ligar a internet? Vai entrar no Instagram, no Facebook pra ver o que você tá falando dele? Você acha que o Salustiano vai entrar aqui na internet e vai ver o que você tá falando mal dele? Você acha que o André Marconato, que agora deve estar passeando, curtindo a vida, você acha que ele vai entrar na rede social sabendo que tem um monte de ataque? Você acha que ele vai ler o seu comentário? A sua indignação? Não vai. Não vai. Agora não adianta. Desculpa o amigo, desculpa. Não, mas eu compreendo o seu comentário. Você tá certo de falar, mas agora não adianta, não vai tirar o Guarani do rebaixamento. Não, mas Gustavo, e outra, o que foi dito sobre a situação, né, do Conselho Fiscal, eu não quis, isso que eu, né, acabei de trazer, essa constatação, não é desculpa. Muito pelo contrário, é uma constatação que o Guarani Futebol Clube, né, está nessa situação não é por acaso. Não é por acaso. São sucessões. Tem um canal muito conhecido aí, o Aviões e Músicas, do Lito Cavalcante, né, que ele fala sobre aviões, etc, etc. E ele é, né, especialista em aviões. Ele diz com o órgão, né, ele faz as comparações, ele estuda minuciosamente os acidentes aéreos, né? E o CENIPA é o órgão que cuida, né, desses desastres aí. E dizem que o avião não cai por acaso. Quando o avião cai, existe uma série de fatores para haver a queda. Então não é o avião está e pumba, caiu. Existe uma série de fatores. E o Guarani, posso dizer que o Guarani, ele conclui a sua série de fatores, né? Que isso começa, a gente sempre bateu nessa tecla, que é de cima para baixo as mudanças. Então você pode colocar lá o Zenon, né, na sua forma física, né, no seu auge, mas se você é uma bagunça. O Guarani é a bagunça, de cima para baixo. Quando existe dentro do queijo, né, existe o autoritarismo. Quando só vocês estão errados, não existe a chamada, a outra ala, né? Não existe alguém que possa ali confrontar as ideias e todos dizem amém. É isso que acontece, né? Como é que pode você ter uma ala que é contra, né? Se alguns membros da ala que eram contra são sócios do desastre.
tragédia anunciada. Mais uma vez, ninguém está usando os dados que os acontecimentos, né, que estão agora, vão pipocar agora um monte, para poder todo mundo sair atirando, dando arma para o bandido. Não, muito pelo contrário. O que eu estou, ainda vou falar de mim, o que estou fazendo é uma constatação. Muitas coisas aconteceram fora dos gramados, troca de treinadores, com falta de convicção em treinador. Você vai trazer o Pintado, que fez falta de critério. Você vai trazer o Pintado, que na Ponte Preta teve 1 vitória, 2 vitórias e perdeu o resto, um empate. Você tem que ver o mercado. Critério. Você tinha na mesa, informação que eu tinha, né, que eu tive. Você tinha na mesa Alan Al e Pintado, escolheram Pintado. Por quê? O antigo que está no Botafogo agora, esqueci o nome dele, que montou a equipe aqui, é o Toninho Cecílio, que está, né, com o Botafogo, que está aí brigando. São teorias. Não é teoria. São teorias. Não é teoria. Por Tinha quê? na mesa, não, Tudo tinha bem. na mesa. Você pega a última, vamos colocar, antes do Pintado ser contratado, o Pintado foi contratado, mas na última passagem que o Pintado passou pelo Guarani, faz uma análise do Pintado na última passagem, sem ser essa, a última, a penúltima passagem do Pintado, foi boa ou ruim no Guarani? Pra mim foi boa. Você pega a última passagem do Alan Al no Guarani, foi péssima. Então, talvez eles usaram esse critério para a contratação do Pintado. E só uma constatação... E eu muito critiquei o Alan Al. Pra mim não tem culpa de nada. Ele conseguiu tirar o que ninguém tirou no campeonato desse time. E só uma constatação, né, que você disse que o Alan Al foi muito mal. O Alan Al foi o último treinador a levar o Guarani para outra fase do Campeonato Paulista. O Guarani que perdeu o derby por 3-1, que você lembra muito bem, o derby que você estava nessa cadeira acabou, né, 3-1, ele era o treinador, e o Guarani passou para outra fase e foi eliminado nos pênaltis para a equipe do Mirassol, em 2021. E depois disso o Guarani teve aí os seus lampejos com o Daniel Paulista, etc. Então, de 2021 para 2024, o último treinador que tinha levado o Guarani para outra fase foi o técnico Alan Al. Voltou melhor que antes? Sim. Mas dos treinadores que passaram aqui, o Gustavo, eu vou listar para você os treinadores que, na minha opinião, algo marcou. O Daniel Paulista, Felipe Conceição, quase que o Felipe Conceição também fez um bom trabalho, você lembra dele? Felipe Conceição, lembro. Daniel Paulista e Humberto Louser. Felipe Conceição, que esses tempos atrás falou em um podcast, se arrependeu de ter deixado o Guarani naquela ocasião para ir pro Cruzeiro. Exatamente, né? Que o Cruzeiro ainda pagou parcelado ainda, né? A multa do Felipe Conceição após a partida contra o Cuiabá, se eu não me engano, nós perdemos de 4-1 ou 4-0. O Guarani foi com a época da pandemia, né? O Guarani estava com 12 jogadores, 11 na linha, e o Rafael Costa, o seu amado camisa número 9, era o único. Rafael Costa, Rafa Costa. Gostava dele. Gostava, xingava. Pra mim, melhor do que o Caio Dantas. Tô brincando. Ah, bom. Vai, vamos lá, meu amigo. Mas vamos lá. É que eu falei, agora não adianta. E sabe uma coisa também que eu vejo direto aqui, ó, Alberto Cavalcante? Eu acho que... Eu não vou pegar no pé agora de torcida, porque eu acho que agora também é fácil eu vir aqui falar que é culpado. Eu acho que o culpado são a diretoria, mas eu acho que nós estamos aqui para cobrar. Não adianta agora vir na rede social, como a maioria das organizadas fazem, e trazer nota oficial. A nota oficial. Nós, da torcida tal, estamos... indignados com o momento vivido pelo clube e pedimos que a diretoria toma medidas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Estamos cansados de ouvir isso daí. Cara, mas não assim, vai adiantar. Eu entendo as organizadas. Não vai adiantar, tem que ir lá, mas entende por quê? Eu entendo as organizadas. Não, Albert, eu entendo. não pode. Eu entendo Desculpa, as organizadas. não pode. Sabe a obrigação, deixa eu falar, vou falar outra coisa. Você já tomou tiro pra reta? Olha aqui, você já tomou tiro pra reta? A obrigação da diretoria é dar ingresso para os organizados, tá? Obrigação? É obrigação da diretoria. A minha obrigação. Se eu fosse presidente do Guarani, independentemente se o clube vai bem, se a torcida mete o cacete em mim, me cobra, poxa vida, pra organizada eu tenho que liberar o ingresso. Tem que liberar. Mas talvez as torcidas se prendem muito por conta desses possíveis benefícios que recebem. Não concordo. Tudo bem, você não concorda. Eu não tô falando só de Guarani não, tá, gente? Isso acontece no Guarani, acontece na Ponte Preta, acontece no Corinthians, acontece no São Paulo, acontece no outro... Acontece pra mim em todo clube. Ficam meio com o pé ali, com medo pra não perder os benefícios. Que isso? Mas que isso, eu falo, é o meu sentimento. Tudo bem, mas é o meu sentimento de torcedor. Até porque quem tá falando aqui
Não é o jornalista. Não é o comentarista. Quem tá falando aqui é um torcedor. Que assim sofre como você. Deveria ter tido cobrança sim, Albert. Teve cobrança. Mas cobrança quando, e onde e como? Teve cobrança no Brinco de Ouro da Princesa. Quem estiver na live, se pode, na Brinco de Ouro da Princesa, a torcida, houve até tiros. Tanto que abriram o sindicância e morreu a conversa. Quando? No começo, o final, na metade do final do ano passado, e também Não, também teve nessa última Não, partida Albert. contra o Botafogo. Teve o quê? A festa do Dia das Crianças foi cancelada. Antes, no domingo, no sábado da eleição, a torcida foi lá no Brinco de Ouro da Princesa. Foi sim no Brinco de Ouro da Princesa. Então, Gustavo, foi protestar. Foi protestar. Se você não. Você faz tempo que você não vai no Brinco de Ouro da Princesa? Não, mentira sua. Eu fui no derby campineiro. Agora, após a vitória do Guarani, eu estive no Brinco de Ouro da Princesa. Então você viu que você tem reconhecimento facial? O quê? Como assim reconhecimento facial? Pra você entrar no Independência do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pra você fazer... Não, ninguém, tô falando lá fora. Não, eu tô falando dentro. Mas dentro do... Mas como você vai entrar, você precisa de um reconhecimento facial. Todos nós somos... Não, mas não tô entendendo o que você tá falando. Cara, eu sou da torcida organizada. Tá falando de torcida. Exatamente. Após o derby, o jogo foi no Moisés do Carelli. O torcedor do Guarani foi em frente ao estádio. Sim. Ninguém teve acesso lá dentro. Não, eu sei. Eu estive lá. Você vai ter porque você não vai. Eu estive lá. Não, dentro. Junto com o torcedor. Mas eu estando lá dentro ou estando lá fora, o que isso vai... muda no que nós tá falando? Muda porque hoje você tem o reconhecimento facial dentro das dependências do Brinco de Ouro da Princesa. Então, algumas ações, né, que normalmente quando você fala de torcida organizada para cobrança, etc, a última vez que houve uma cobrança forte foram aí os disparos de um revólver de um segurança que foram para cima. Lembro. Então, por aí que começa aí, por que não vai até lá? Porque existe esse ato, uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Não é desculpa, mas esse ato entre torcedor e time é por conta dessas coisas. Hoje em dia, Gustavo Marques, mudou muita coisa. E eu posso quase 100% afirmar para você que a torcida, à medida do possível, ela cobra e cobra como pode. Hoje em dia não é mais o começo, né, dos anos 2000, 2020, onde algumas coisas poderiam ser feitas e não haviam consequências. Hoje há, e principalmente no Guarani Futebol Clube. Lembrando do caso do tiro que nem foram. Faz quanto tempo? Não tô falando pra bater no jogador, não tô falando pra xingar. Eu tô falando, faz quanto tempo que a torcida do Guarani se reuniu com os atletas? Eu sei que se reuniu esse ano, mas faz quantas rodadas? Tava na situação que o Guarani estava. Você acha que se reuniu com o Pintado? Se eu não me engano, todos os treinadores com o Alan Alves, eles se reúnem. Mas assim, Não tô dizendo que a torcida é culpada pelo momento vivido, não. Entenda o que eu tô falando. O torcedor não é culpado. Pelo amor de Deus. Entenda o que eu tô falando. Pra mim, eu acho que eu tenho direito de opinar, é minha opinião, assim como o torcedor. Sim. Eu acho que deveria ter mais cobrança, mas tudo bem. Vai trazer o Guarani de volta. A culpa não é da torcida, a culpa é da diretoria, que pra mim é incompetente. Mas eu acho que deveria ter mais cobrança. Até eu falhei, você falhou, né? Acho que todos os torcedores falharam. Tô jogando a culpa pra mim também. A culpa também é minha. Acho que todos falharam. Todos. Ô, Felipe, vou mandar pra você a coletiva técnico Alan. Já saiu a coletiva? Hoje o desabafo foi forte, hein, Albert? Que coisa. Ainda tem agora tem também o comentário final. Mas vamos deixar depois do comentário final? Já que o Alan Al já falou. Eles vão deixar pra depois, exatamente. Vamos ouvir. Chegou aí, Felipe? Chegou, ele vai colocar e vamos ouvir o técnico Alan Al, se ele vai ter aí a mesma lucidez que o Pegorari teve, né? Em poder aí. Vamos lá. A análise da partida é de frustração, né, de decepção pelo que a gente construiu, pelo que a gente criou, possibilidades e gols que poderiam ter mudado totalmente o resultado final da partida. É um pênalti, na minha opinião, não dado em cima do Caio, muito claro. Infelizmente, não conseguimos buscar o resultado que viemos buscar aqui em Goiânia e seguir em frente, continuar trabalhando, ter dignidade, procurar fazer o nosso melhor nessas últimas 3 partidas, já que agora praticamente foge, né, só da nossa dependência de reverter a situação. Mas não podemos
desistir, não podemos parar por aqui, e sim seguir em frente e procurar nesses 3 jogos aí ter, como a gente vem tendo, uma busca pelo resultado e principalmente honrar a nossa profissão, o clube, o torcedor e todos aqueles que esperam algo de nós. Sim, temos que seguir em frente. Uma decepção, uma frustração muito grande hoje, até pelo que a gente fez durante a partida, não conseguindo o resultado, agora ficando muito mais difícil do que já estava, mas temos que seguir em frente, seguir trabalhando, encarando esses 3 últimos jogos ainda, como a gente vem encarando, como decisões, né? Então a gente tem que ter essa frieza de saber que nós temos que fazer a nossa obrigação, que é honrar a camisa do Guarani. É o mínimo que a gente pode fazer, é o mínimo que a gente vem procurando fazer, trabalhar para que a gente possa, nesses 3 jogos, ter os resultados positivos e aí contar com a sorte, contar com o resultado dos adversários e quem sabe aí a gente conseguir ainda sair dessa situação. Acredita ainda, né? Acreditar não, só pela voz dele já jogou a toalha, né? Ele você viu, né? Ele disse que tem que honrar essas 3 partidas, etc. Ele não é que ele acredita, né? Pela voz ali, ele já sabe, né, Gustavo? Todos nós já sabemos, né? A gente não é... Ele só quer admitir, né? Ninguém vai admitir, né? Mas nós já admitimos já fazia um tempo, né? E quando o Placar ao Vivo Futebol Interior informa, né? O Juventude vai perdendo por Fortaleza por 2-0. E o Atlético Paranaense e o Vitória vão empatando por 1-1. Primeiro tempo das 2 partidas, né? Um jogo aí direto para rebaixamento, né? Para a zona do rebaixamento. O Vitória e Atlético Paranaense aí tentando aí cravar aí mais aí o Corinthians, né? Que está na zona do rebaixamento. Lembrando que amanhã tem, né? Tem o Derby Paulista Guarani. Corinthians e Palmeiras, né? Enquanto isso nós estamos aqui, né? Refutando aqui, né? Estamos aí pensando no 20 minutos já, então né? vamos aí, então vamos lá, né? Bom, é assim, ó, cara, isso aqui você esquece hoje, tá? Não, Isso aqui a gente esquece, não vamos lá. adianta nada. Comentário final, o do Instagram é meu e do YouTube é seu. Como sempre, né? Mas você quer que eu faça o YouTube? Não, tanto faz. Você Não, pra mim também. Você que tem alô, amigos do rádio, eu acho bonito o que você fala. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pro comentário final? Fechou? Agora, o comentário final. Gustavo Marques. Alô, meus amigos do rádio, alô, meus amigos do futebol. Que coisa, né? Que coisa. Essa semana eu acabei escrevendo, aliás, né? Um desabafo, um comentário meu, né? No meu blog que eu tenho dentro do futebolinterior.com.br. Eu disse que se a trajetória do Guarani na Série B fosse um filme, a legenda seria Deixado para Morrer. Eu continuo com o meu comentário. O Guarani foi deixado para morrer. E o Guarani, para mim, hoje, entrou com um clima de confraternização em campo. Sendo que o clima deveria ter sido de guerra. De postura, de garra, de determinação em prol da vitória. Os erros individuais não poderia ter existido nessa partida, porque acho que foi o fantasma no campeonato inteiro, foram os erros individuais. Mas, pois bem, todo jogo tem erro individual da zaga do Guarani. Goiás vai lá e conclui, para mim, na falha da zaga. O Guarani tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro, tenta cinco, tenta seis, tenta diversas vezes, mas não consegue a concretização, não consegue concluir, não consegue colocar pro fundo da rede. Ah, o Goiás mereceu a vitória? Olha, nem tanto, hein? O Guarani teve suas oportunidades, mas não foram concluídas. Isso é o que dá você deixar para amanhã do que fazer hoje. Teve o campeonato inteiro para fazer, não fez. Talvez, faltando 4 ou 5 rodadas,
vai ter um jogador ali diferenciado que vai estar com a sorte e não vai deixar você, meu amigo, concluir. Foi o que aconteceu com o Tadeu. E na minha opinião, concordo com o Pegorari, não adianta a gente tentar tampar o que está evidente. O Guarani, infelizmente, está na Série C do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez falando, quando eu falo que se a trajetória do Guarani fosse legenda de filme, seria deixado para morrer. Porque no momento crucial, no momento importantíssimo, em que a equipe precisava de um punho forte, de força, de olhar olho no olho, de cobrança, para ter uma lucidez dentro de campo, como que você vai cobrar de um jogador que olha para trás, olha para um lado, olha para o outro, olha para frente e não vê saída? Olha para um lado, cadê o presidente? Não tá. O vice disse que não tinha capacidade para enfrentar ou para exercer a função naquele momento. Aí ficou com um cara que entende de finanças, que entende de empresas. Você mesmo saiu do barco agora, vem cá, meu amigo. É você que a partir de hoje vai ser o presidente do Guarani. Foi isso que fizeram. Foi isso que fizeram. O camarada saiu na balada, tá saindo o gordinho barrigo. Vem cá. Vem cá, você. Você vai ser o novo presidente do Guarani. Foi assim que agiram. Como é que você vai cobrar de um time? Como é que você vai esperar mudança? Como é que você vai esperar pulso firme? Garra, determinação. Sendo que o jogador lá pra trás não tem um respaldo. Não tem alguém que possa olhar no olho do jogador, que possa impor respeito. Não tem. Não tem. O senhor Marconato abandonou o clube quando não poderia ter abandonado. E mais uma vez falando, campo bonito, estádio bonito, fachada bonita, luz de LED impactante que chega a brilhar os olhos quando você vê. Não vence jogo, não dá acesso a time nenhum e muito menos livra time do rebaixamento. Vocês têm que começar a conhecer um pouco mais de futebol. Coisas que vocês não sabem. E não adianta vir agora, ô Marconato. Aliás, agora você não vai vir, mas eu tenho certeza que em janeiro, faltando poucos dias para começar o Campeonato Paulista, assim como você fez no ano passado, que no caso é esse ano, dizer que fiquem tranquilos. O Guarani não vai cair, fica tranquilo, nós vamos trazer o Guarani de volta no Brasileiro. Não, nós não queremos isso. E se você tiver um pouco mais de consideração pelo Guarani, se você realmente amar o clube, como você diz que ama, não volta mais, não volta. E vamos lá, concordo com o comentário de, não sei se foi você que falou, ou foi algum comentário de algum torcedor aqui na rede social. Aqui é a casa da Mãe Joana, o estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Clube Guarani virou a casa da Mãe Joana, aonde eu termino o meu mandato de presidente, vou colocar meu cunhado e vida que segue. E assim sucessivamente. É isso que dá. Aquilo que começa errado, termina errado. E o Guarani hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro. E vou dizer algo, um campeonato de nível técnico horroroso. Horroroso, o nível técnico dessa Série B é horrorosa. Se você me perguntar quem que é o artilheiro do campeonato, eu vou dizer pra você, é o Guarani. O Guarani tem um artilheiro do campeonato que é o Caio Dantas. Aí você me perguntar, mas o Guarani então tá lutando pra subir? O Guarani tá na metade da tabela? Não, o Guarani é o primeiro rebaixado, com 31 pontos na lanterna desse campeonato brasileiro. Pra você ver, amigo torcedor, o nível técnico dessa Série C do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, para concluir o que eu tô falando, para de se rebaixar. Rebaixar tá rebaixado, mas eu falando verbalmente, para de se humilhar. O que resta agora é torcer para rival cair. Toma vergonha na cara. O Guarani não precisa de mesmice, não. O Guarani não precisa torcer para que a Ponte Preta venha cair, para livrar, para passar a mão no ego, para poder andar de cabeça erguida. Pra mim, dane-se se a Ponte Preta vence, se a Ponte Preta perde, se a Ponte Preta vai pra Série C. O que importa é o Guarani. O Guarani é grande. Para de pensar. O que resta agora é torcer pra Ponte cair.
Pare, gente. É pensar pequeno. É pensar pequeno. Para de se conformar com o mesmice, para de se humilhar, para de se rebaixar perante ao seu adversário. Esse é o comentário final. Comentário final. Nossa, agora vai eu. Pro Instagram. O Gustavo foi cirúrgico, hein? Pode mandar bala? E o Guarani foi derrotado fora de casa por 1-0 pela equipe do Goiás. O Guarani que tinha, né, 4 finais à sua frente, 12 pontos em disputa e ainda, é claro, né, dependendo de outros resultados. E o Guarani jogando fora de casa, 22 anos sem vencer uma equipe de Goiás fora de casa, manteve a escrita. O Guarani foi derrotado por 1-0 e o Guarani, assim como o Pegorari, né, ao sair de campo, afirmou, e nós aqui batemos tanto na tecla, nós vencemos aí o Campeonato Derby de 2024, vencemos o Campeonato Estádio Lindo, mas a permanência da Série B não está garantida. O Guarani é o primeiro time virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Fechou, Felipe? Valeu. Então é isso aí, o Felipe Marques aí com o comentário final. Mais uma vez agradecer a todos pela grande audiência. Nós estamos aqui, né, Gustavo Marques aqui debatendo sobre esse... E outra, é o protocolo, eu sei que vocês, né, alguns esperam o protocolo. Eu já faço aqui, já mando bala, já. Pra mim é 0 pra todo mundo, tá? 0. 0 pra todo mundo, 0 pro Caio Dantas, 0 pro Nuno Mendes, 0 pro João Vitor, 0 pro Heitor, Matheus Bueno, mas 0 pra todo mundo, pra todo mundo. 0 pra todo mundo. Tiveram 35 rodadas pra fazer diferente e não fizeram. Alguns mais, outros menos. Aí agora vamos honrar a camisa, pelo amor de Deus. Vocês estavam onde? Né? Vocês estavam em Nárnia, né? Que não honraram a camisa, agora vamos honrar, vamos fazer. Cara, já era. Não adianta o Pegorari vir chorar, não adianta, né, o Alan Al embargado, a voz embargada, etc. A gente sabe. E a gente sabe que muitos deles, né, ao término do Campeonato Brasileiro, vão embora, que vai ficar a instituição. Quem vai ficar aí com o filho feio no colo, né, que a Série C somos nós. Vou dar um exemplo, o Luan Dias sentiu a panturrilha na outra partida, deu entrevista coletiva e não jogou. Nós sabemos que ele ele é jogador o Água Santa, ele vai disputar o Campeonato Paulista pelo Água Santa. Isso é óbvio, né? Como o Douglas Borges procurando uma equipe para poder... Então vai acontecendo, o Vladimir é do Santos. Então agora vai chegando na reta final, então agora vai aparecendo. Então não adianta, sabe? Não adianta. Sabe, o Guarani dói, é dor no coração, mas é isso. O meu destaque final vai o Guarani, né? Só despedida, como eu disse, agora essa despedida foi no Serrinha, né? No Ailê Pinheiro, em Goiás. Agora a próxima despedida do Guarani é contra o Amazonas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, terça-feira, às 21 horas, com a cobertura, eu acho, né? Com a cobertura total dos canais de futebol interior. Eu acho que, eu não sei se nós estaremos nessa, não sei se tem uma hora da ponte. Quando? Terça-feira, às 21 horas. Terça agora? Ah, não, a ponte joga na segunda. Não, o Guarani, na terça joga não, agora. Segunda, o Guarani joga no domingo. Não, tem o domingo ou é terça-feira? Ele joga no domingo. Domingo? Domingo, Será? às 11 da manhã. Você tá louco? O coordenador dia 17, passou pra não, gente. dia 17. Dia 17, você tá ficando louco. Deixa eu ver. Isso, é na próxima terça-feira, tá? Não, eu já tô aqui com a tabela na mão, que não abriu aqui, que eu tô aqui já, cara, o Guarani, ele deixa a gente, no próximo jogo. O Guarani joga dia 11, se eu não me engano. O Guarani joga isso mesmo, ó, dia 12 na terça-feira, não essa terça-feira, na outra, né, a próxima partida do Guarani. Não é domingo? Achei que era domingo. Não, aí na próxima, aí a próxima, aí na antepenúltima o Guarani pega agora o Amazonas. Então, deixa eu ver, então essa semana o Guarani não joga. Não, ele joga só terça-feira. Terça agora? Não, terça-feira ele jogou agora, dia 12, hoje é dia 3. Tá. Aí ele joga na outra terça-feira, aí depois ele joga no domingo, dia 17, contra o Brusque no Brinco de Ouro da Princesa, às 11 horas. E fecha depois, dia 24, né, o Guarani recebe o Ceará. Entendeu? Então nessa aqui, terça-feira, a minha terça-feira é dia 12. Dia 12. Eu queria já acabasse o campeonato logo, né? Mas é somente dia 12, o Guarani tem essa semana cheia. E depois no dia 17, no domingo, o Guarani pega o Brusque. Aí o Guarani tem essa semana cheia. Lembrando que os amarelados do Guarani, Matheus Salustiano, Gabriel Bispo, o Anderson Leite e Pierre, né? Foram os amarelados do Guarani. E o Salustiano
estava pendurado, está fora. O Pierre levou cartão amarelo, está fora. E o Bispo, e que mais? E o Leite levou cartão amarelo, também está fora. Então tem mais aí de meio time fora de combate contra, daqui uma semana, a equipe do Amazonas. Gustavo Marques, muito obrigado. Felipe Marques também. E a você, amigo internauta, conectado nos canais de Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM. Então nós deixamos a nossa nota, né? O craque do jogo não existe, né? Perdemos. Mas é o seguinte, meus amigos. Agora é hora de... né? Nós pedimos aqui, né, um momento de reflexão no Campeonato Paulista, mas não ouviram, né? Quem somos nós, né? Quem somos nós para poder opinar alguma coisa do Guarani? Agora é aqui que eles vão recorrer, né? Quem vai levar esse time do Guarani pra frente somos nós, torcedores, de novo. Gustavo, um abraço, obrigado. Tá certo, esse é Albert Cavalcante. Guarani perde o jogo e vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro, 35ª rodada. Guarani perde jogando fora de casa. O Bugre foi a campo com Pegorari, Heitor, Ian, Mancini, Saluciano, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, João Vitor, Bruno Mendes e Caio Dantas. O Guarani sofreu o gol logo aos 6 minutos. O Breno fez o gol da vitória do Goiás. O técnico Alan Al colocou no segundo tempo o Lohan, o Anderson Leite, o Pierre, o Maranhão e o Emerson, mas não foi suficiente para o Guarani empatar ou até mesmo virar o jogo. O Guarani foi derrotado. Matematicamente o Bugre não está rebaixado porque deve esperar evidentemente os confrontos diretos, ou seja, os seus concorrentes que ainda joga nessa 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro da partida foi o senhor Diógenes Padovani, foi o árbitro da partida em que o Guarani foi derrotado pelo placar de 1-0. Ficha técnica do jogo. Um forte abraço para você ligado, para você conectado. Lembrando que a jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem sempre o oferecimento de concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, agradecendo sempre os nossos patrocinadores. A direção dos canais Futebol Interior é de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação de esportes é de Carlos Corsato. A nossa equipe que transmitiu a partida de hoje, lá na mesa e áudio e vídeo, Felipe Marques, nas reportagens ele, o Albert Cavalcante e eu, Gustavo Marques, contei mais um capítulo na história do Guarani. A Rádio Valinhos FM 87.9 tem o presidente Wagner Faneco e a equipe técnica Maila Sequeira e Felipe Carvalho. Gente, até a próxima, valeu, um forte abraço, infelizmente não deu outra vez pro Guarani. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.